Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra. Venha da cobra. Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra. Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra. Como é que é? Boa noite, mano. Está tudo? Está tudo. Ok. Boa. Gostei que tivesse tipo em revista o teu banco de ficheiros para ver se estava tudo. Sim, tive mesmo que fazer a pausa e por acaso, sim. Aparentemente. Muito bem, folguem ouvir. E tu estás Eu bem? acho Eu nunca que te estou. pergunto, mano. Como estás, Marcelo? Muito obrigado por perguntares. Vou. Pronto, então eu tens ia algum actually tema ignorar para que me trazer? sim, tenho. O tema de que no último episódio, quando terminámos de gravar e ficámos a conversar um pouco mais, eu estava a ver-me a perder a voz, mano. Estava tipo a perceber-me que estava a perder a voz e fiquei rouco por 3 dias, mano. A sério? Do nada, Que é o que exatamente. dá falar 2 horas e meia, mano. Não, desculpa, não. Discordo Então. disso. Eu acho que isso não faz sentido. Ok. Porque nós já gravámos episódios de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 e falámos antes e depois. Tá, O que mas totaliza provavelmente 2 horas. mas desta vez acho que falámos para aí 5 horas, contarmos com o off. Não foi? Foi para aí 4 ou 5 horas. 4 horas, é. Pá, mano, mas que tem rinho serei eu por estar a ficar rouco por ter falado. E é de madrugada, é tipo com aquela geada, não é? Aquela umidadezita. Da Olha, madrugada. gosto da tua interpretação. Porque eu estava actually a tecer uma tese de que era sintoma da Covid longa, que é uma cena. Ou isso, estás bem doente e há de culminar em morte. Não é? Eventualmente há de culminar em morte sempre. Sim, claro, mas sendo um motivo Mas prematura. essa doença, sim. Ok. Pronto, ok, era só isto. Pronto, gosto da tua preocupação super lógica e escatológica. Mas agora falando sobre ti, já está tudo. Porquê que a gente está a voltar a falar sobre ti? Não sei. Não sei, é mais Tô- interessante, acho eu. É? Não sei. Ora, nós na semana passada falámos sobre a Semana Mundial do Cancelamento, não é? Ou a Semana Internacional do Cancelamento. E nós temos aqui vários Instituída eventos e por tudo mais. ti, sim. Sim. E eu vou instituir agora então a Semana Internacional da Rebelião. Ok. Que eu tenho aqui vários eventos, que já tive o prazer de te passar aqui as leads em off, e que há coisas que carecem mais reflexão que outras, portanto também estive a ouvir vários takes contra e a favor de algumas destas temáticas, portanto é sempre bom expor aqui às pessoas o que é que se passa no mundo, para que as pessoas não pensem que vivemos em Portugal e somos uma província de Espanha. Ora, vamos começar então aqui com a situação dos camionistas canadianos versus medidas do governo contra a prevenção da Covid ou a retenção do espalhar de Covid lá no Canadá. Isso tem um nome, não sei. Prevenção de propagação. Isso. Pronto. Não sei se sabes o que está a acontecer. Não faço ideia. Há camionistas no Canadá? Sim. Ok. Pronto. Sim. Camionistas canadianos, ou assim as fontes noticiosas maioritariamente os preconizam, organizaram-se e bloquearam vias fulcrais de trânsito no Canadá, por todo o Canadá, nomeadamente fronteiriço com os Estados Unidos, que por sua vez, quase à semelhança da greve das matérias perigosas cá em Portugal, está a colocar o país em xeque lá, ou colocou, ou tem vindo a colocar, porque estes camionistas uniram-se face a um clamor público que se generaliza no Canadá, aparentemente, é o que certas fontes dizem, em contraposição com outras fontes, de que a malta basicamente está cansada do Covid. Tipo, chega desta merda. Tipo, não se morre tanto, não se adoece tanto, 90% do país está vacinado. Isto é importante ressalvar, não é tipo power to the people, took our jobs, sei lá, liberdade para todos, não quero, não devo, então se lixe. Não é o caso. O país está 90% vacinado, etc. E então esta malta tipo uniu-se para dizer não, basta, chega, não queremos mais. Estamos fartos, tipo, façam alguma coisa, façam melhor. Vemos o resto do mundo a abrir e a descomprimir das medidas, porque é que nós é que somos indo às merdas que têm que usar máscara dentro do próprio carro, tipo cenas assim. Não sei se é o caso, estou a passar hipérbole. Ok. Muitas subcoisas aconteceram na sequência desta medida dos camionistas.
Nomeadamente, foi criado um GoFundMe que conseguiu amelhar 11 milhões de dólares. Canadianos? Pá, não sei, mas 11 milhões de dinheiro de qualquer coisa Ok. é sempre complicado. É complicado. Sim, às vezes, mas imagina que é o real. É tipo 10 euros. Ou imagina que é a Catedral de Notre Dame está a arder. Pois está certo, tem razão. Tem razão. Aí já é fácil. Mas pronto, Imagina que o real é tipo 10 euros. Pronto. A GoFundMe, na sequência de pressão pública, ou na sequência de algum tipo de pressão que depois veio a verificar-se ou veio a confirmar-se por portas e travessas que foi efetivamente governamental, mandou abaixo esse GoFundMe a informar primeiro que os donativos iam reverter a uma causa à escolha dos doadores, dos patronos. E depois, quem quisesse poderia pedir o seu donativo de volta. Depois, Então, mas não, como é que era? Sim, Mas os doadores não Diz. deram para a causa em questão? Tipo, deram, só que eles disseram, o pretexto do GoFundMe foi que mandavam abaixo para essa causa por se tratar de uma ocupação ilegal. Ou seja, não era um protesto organizado e pacífico, era uma ocupação ilegal. Vi fontes noticiosas, nomeadamente em formato de vídeo, amadoras e profissionais, a mostrar o que para todos os efeitos pode ser propaganda ou não, não sei, a mostrar que efetivamente está toda a gente e um par de botas a gozar de bonança e de energia positiva em relação ao bloqueio. Existem situações de relotes de comida à volta de certos caminhões. Aquilo basicamente está a ser um enorme freeport na zona onde os caminhões estão parados, percebes? ok. É uma mena cavaqueira, uma brincadeira e tal, a malta está ali a... Está-se a fazer daquilo uma festa, uma celebração, né? Uma celebração da liberdade, se assim posso dizer. Ok. A GoFundMe disse-me que como era uma ocupação ilegal, eles não iriam a subscrever esse fundo, então primeiro diziam que o dinheiro iria reverter para uma causa social à escolha da GoFundMe e depois seria revertido para uma causa social à escolha dos doadores, mas depois os doadores bateram o pé e a GoFundMe entretanto disse que poderiam recuperar o dinheiro com prazo máximo de X, mas depois bateram mais o pé e disseram, e a GoFundMe tipo, não quis mais saber isso, ok, a gente vai só devolver o dinheiro e acabou. E a coisa está assim. Na sequência disso, o governo de Justin Trudeau, sabes, aquele primeiro-ministro Sim, cool guy. extremamente inclusivo e progressista e liberal e defensor das liberdades individuais de quem é não representado, nomeadamente também aquele gajo que se pintou de cara preta numa certa festa da universidade. Sim. Ele ativou o estado de emergência do país. Esse estado de emergência que engloba coisas parecidas com as coisas que foram englobadas cá, mas em mau. Como Porque assim? há mais coisas que foram englobadas. Ora, primeiro, ele diz que o estado de emergência vai permitir que eles recorram ao exército e a empresas externas ao país de reboques para rebocar os veículos fora das zonas fronteiriças, basicamente para desmantelar à força a dita ocupação ou dito bloqueio das vias, não é? Uhum. Depois eles dizem que ativam uma submedida do estado de emergência e declararam em que eles vão monitorizar de forma mais apertada as transferências de dinheiro que não sejam efetuadas pelas vias profissionais, ou seja, vias de agências preparadas e licenciadas para transferência de dinheiro. Detalhe interessante, na lei canadiana bancos não são agências de dinheiro. São o quê? Agências de transferências de dinheiro, são bancos. Então, mas não é... Yeah. São, basicamente, os bancos lá são determinados legalmente para efeitos de alçapão legal, são determinados como entidades de fornecimento de bens e serviços, de capitais e etc e tal. Coisas envolvidas com dinheiro, mas não são agências de dinheiro. Portanto, lá no Canadá, um banco é uma coisa que até também transfere dinheiro. É um supermercado, não é? É um supermercado sobre coisas de dinheiro. É. E o que é que se pode comprar com ele. Era Exatamente. os CTT antes de serem ao banco oficialmente, onde conseguias... Era o CTT, também, era o CTT, tipo aos exatamente. Correio, não sei Era o quê, CTT que tinham tipo, exatamente, que também tinham lá a cenita, é o que eles determinam como. E eles, na sequência desse aperto, a medida chama-se basicamente, como é que é? Controlo de lavagem de dinheiro, anti-ilicitude e antiterrorismo.
que é uma coisa que já existe lá, só que eles agora alargaram a bitola da tal medida a este tipo de plataformas estilo GoFundMe e Indiegogos, etc. E também alargaram a criptomoeda. Eu estou a tentar regulamentar a criptomoeda. Isso vai correr bem, não é? É altamente regulamentável, sendo que o propósito central da Dela criptomoeda existir. é estar descentralizada e não regulamentação. regulamentada. Vai correr Exatamente. muito bem isso, não é? Exatamente. Mas pronto, é o Trudeau fazer uma trudice. Mas agora, a bem da liberdade de opinião, eu devo expor que houve pessoas que disseram que não estão a favor deste tipo de manifestação, porque, primeiro, não é uma forma dita idónea de manifestar, porque está a mexer diretamente com o funcionamento do país. Estamos a falar dos caministas, que transportam os bens nos cantis, etc. E isso reverte a mexerem no dinheiro. Então, se estão a mexer no dinheiro, então vai incomodar mais, ou seja, é uma manifestação. Ou seja, a manifestação está a servir o seu propósito de que efetivamente há uma classe que aleija a quem deve aleijar, conforme visa aleijar para efeitos de fazer chegar a sua mensagem a quem deve. No entanto, não é dito idóneo porque a partir... Como é que eu ia dizer? É como se fossem os como é que se chama aquela? Os capitães dos catamarãs da Soflusa, que fazem greve contra a direção da Soflusa, mas quem se lixa é o povo. Em que, regra geral, a Soflusa está-se a cagar para o povo e não repõe serviços alternativos e suprime carreiras, etc. Aqui, a Soflusa são o governo canadiano, neste caso o Trudeau. Os capitães do catamarã são os caministas e o povo é o povo, mas no entanto a nossa Soflusa não estava muito importada com a despesa da greve porque o Estado comparticiparia. No entanto, aqui está-se a mexer com o dinheiro do povo que não consegue subsistir, logo não há poder de compra, logo não há geração de capital e PIB, etc. Pronto, e é uma coisa que efetivamente há uma escala ampla não é? Então defende-se que uma das correntes é de que não é idónea e não é dita ética esta forma de protesto. Eu rio-me desse tipo de situação de protesto ético porque é uma zona cinzenta para mim. Porque uma coisa é haver pilhagens e fogos postos e destruição de edifícios na sequência de um sujeito ter sido morto pela polícia ao estilo George Floyd. E outra coisa são protestos pacíficos de pessoas que se movimentam e fecham uma cidade porque estão todas na rua a gritar palavras de ordem em vigília, etc. Portanto, é uma zona cinzenta. Principalmente nesta situação dos caministas. E depois há outra corrente de pensamento que diz que é na mesma corrente de pensamento dos detratores que não estão de acordo, dizem que os caministas representam tipo, sei lá, uma minoria irrisória de percentagem de população que não está de acordo com as medidas, logo como não é a vontade do todo, o todo está de acordo com as medidas e quer continuar com as medidas, segundo o que eu li. Não sei se é verdade ou não. Portanto, então os caministas estão em falta porque estão a parar um país em detrimento de uma agenda própria que é de minoria, percebes? Que eu compreendo perfeitamente, mas não sei se é verdade. Em termos empíricos faz sentido, mas não sei se é verdade. Pronto, é como se de repente, como Portugal se tornasse intolerante com a religião islâmica, de repente houvesse uma crise de chamuças nos hipermercados e restaurantes. Não é? Eu acho que isso é danoso. Seria grave. Isso é danoso. Ainda por cima, boa chamuça é difícil de arranjar. Sim. Eu aprecio uma boa chamuça, portanto. Mano, tu e... Há quem não gosta. A melhor chamuça que eu comi por acaso foi caseira, mano. As de compra geralmente... Não, as de compra não, mas há um restaurante... Eu estou sempre a gabar este restaurante, mano. Tipo, toda a gente. É aquele, o tal? Há um restaurante indiano em Lisboa, mano. Mas sim, mano, o tal que já me falaste. Sim, já te falei. Mas as chamuças deles, mano, eles vendem para fora. É? Ui. Tipo, por fritar, estás a ver? Que é para chegares a casa e fritares e está mesmo fixe. E fazes tu, e está fresco, Canta chamuça, melhor chamuça de sempre. Essa merda funciona no air fryer, meu? Nunca pesquisei. É possível, man, mas tens air fryer? Não, mas se funcionar, se calhar pensa em ter, né? Okay. Se calhar evita-se o óleo. Sim, é possível que sim, mas depois vais ter que... Ou funciona bem logo com a predefinição, ou tem que fazer tweaks. Ou vais ter que andar a fazer tweaks até aquilo ficar mais ou menos fixe, porque o air fryer também seca
aquilo sai bué seco. Se não que estiver pode bem, estás a ver? acontecer? Não, porque o óleo, por pior que seja, né? Aquela porcaria sabe bem. Pois sabe. Então é difícil substituir a cena, mas sei que dá para fazer. Eu não tenho, né? Mas por acaso esta semana andei a ver tipo vídeos de pessoas a cozinhar cenas em airfryers, porque estava a ver Boa, bem boa. promoções de airfryers e estava a pensar, será que. E porque a Eu semana já pensei passada nisso, já comi tinha bem a medido. batata frita e estou-me a sentir culpado. Tipo, Mas batata frita legit? tipo, deram uma saca de batata para fritar E tu vais-te e fritando. foi ganda batata, man. Tipo, ganda batata, man. Sabes que a batata frita depende bem da qualidade da batata, não é só. Porque Ok, não ok. tem Sim, skill sim, nenhum sim. para fazer. Não há skill nenhum. Sim, verdade. Man, Aliás, man, há bué tempo que não comia uma batata frita tão boa, man. Fogo, não é porque foste tu que fizeste nem nada. Fogo. Não. Tipo, estava É bem mesmo a fixe. batata, Estava estou bem a fixe. perceber. Tipo um propenso estudante da FCUL com Asperger poderia pegar nessa batata e fazer grande batata frita. Claro, é só não deixar Ok. fritado mais. Tipo, não tens que fazer E não grande dizer a coisa. ninguém no Discord. Né? Está-se bem, estou a perceber. Mas já pensei em meter-me no air fryer, pá, porque eu também já vi promoções disso e fiquei bem encantado. Mas depois como é que eu ia te explicar? Eu tenho bem aquele síndrome, man, de ficar entristecido e sentir um vazio e desrespeitar certa coisa quando eu percebo a manha da coisa, percebes? Nomeadamente a magia, man. Ok. Quando eu descubro como é que o truque é feito, sim. tu fala em magia, ilusionismo. Sim. Quando eu descubro como é que o truque é feito, eu fico um bocado triste e digo, foda-se, agora sei como é que se faz, já não vejo isto com o mesmo olho. Tipo, Então, quando eu senti isso. Claro, man, claro, depende do truque, exatamente. É incrível, até ficas mais maravilhado. Tipo, como é que esse gajo se lembrou disto? Olha Tipo, lá como é que eu ele sabia que executa ele ia isto. fazer- Tipo, eu sei como é que está a exatamente. ser feito e não consigo. Tipo, agora estou mesmo a falar de magia. Tá a ver? Eu gosto Sim, bem, sim, eu gosto sim, bem sim, de sim. magia. Eu sei, man, eu sei o que é vais dizer. Não, é tipo quando sabes exatamente a técnica que está a ser usada, Mas mas ainda não assim, consegues como ver. é que ele faz? Não consegues ver. E, exatamente, Sabes não há que ele flash. fez, Yeah. mas não consegues ver, está invisível. O gajo não flasha. Yeah. Estou a perceber. Mas com o air fryer eu senti um bocadinho isso quando eu percebi, ok, air fryer é um forno miniatura de convecção. Ok. Está bem. Yeah. Pronto. Pá, mas aquilo E que a eu partir estava a daí fiquei dizer, um bocado. vi alguns vídeos em que acho que o consenso é que a nível de frango, Saúde fazer do frango, alimento. Sim. já há tweaks, os tweaks estão perfeitos. Eles dizem que está igual. Está igual Ok, ou melhor e é tipo 0% óleo. Tipo, mas 0% de Ok. gordura. Yeah. Tá Já certo. fiquei logo ali, epá, se calhar. Mas depois vi, por exemplo, camarões. Já Uhum. não é tão fixe. Frango e camarão é um bocado desrespeitador até comparar. Tipo. Yeah. O camarão precisa mesmo daquela gordurasita ali. Do entalão. Yeah. Sim. Yeah. Yeah. Mas pronto, mas vai Ah, variando. Portanto, é mesmo uma questão de se ver tipo, o que é que aquilo faz bem. Isso são coisas que te agradam. Isso são coisas que queres Yeah. fazer com frequência. Pois é isso, com frequência, Yeah. exato. Mas a cena é essa. Que é para fazer valer também o investimento. Yeah. Óbvio. Mas aquilo que eu acho que irei ter de certeza, é muito bom, gostaste? Aquilo que eu tenho muita convicção de ter, tenho muita vontade em ter um dia, é uma rice cooker, meu. Sabia que ias dizer isso, man. Mano, uma cozinhadora de arroz, mano. Yeah, Isso deve também ser a cena mais. gostava de ter isso, yeah. Tipo, eu curto bem fazer arroz, já papaste o arroz que eu fiz sim, e quê? Sim, não é, eu curto não é e que sou seja difícil perfeccionista, fazer mas. Arroz, tipo, pelo menos para nós, né? Man, não é difícil fazer arroz, mas é. Não, mas é precisas. intermédio avançado de fazer um bom arroz. Sim. Para fazer um Pronto. bom arroz, já precisas estar atento. Já. Precisas de skill, precisas de muita experiência, muita tentativa e erro até chegar, ok, estou aliado. Epá, e a rice cooker acho que faz isso tipo, sempre automático. Pois é isso. Está a máquina a fazer. Está perfeito. Já, meu, é tipo, é aquilo, respeita as medidas, respeita a dose, se faz e pronto, mano. Eu acho que é isso que eu vou tipo investir, meu. Pois, e vais à tua vida, nem precisas estar atento. Vais só à tua vida. E faço outras merdas. Exato. Não estás preocupado. Imagina isto para uma dieta de ganhos ou para uma dieta proteica, etc. Tipo, pouco hidrato, whatever. Ou para fazer, sei lá, mano. As possibilidades são infinitas, meu. Tipo, assim que consigo conquistar muito como uma cozinhadora de arroz, velho. Arroz é vida. Conseguiria tornar uma pessoa diferente, mano. Arroz é vida, Arroz é vida. Porra, meu. Arroz é vida, meu. Arroz é vida.
Eu chego a uma fase da minha vida que eu se calhar também consigo considerar um bocadinho mais para lá do vegetarianismo do que para o omnivorismo, mano. Sabes porquê? Eu chego a uma fase em que eu estou a comer certo prato, tipo de carne acompanhada com arroz e batata, né? Ou carne com arroz, ou peixe com arroz, etc. E eu repito, é o arroz com molho de certa carne ou certo peixe, mano. Não repito certa carne ou certo peixe. É. Eu por acaso, eu também dou por mim, tipo, ou pelo menos aquilo que eu observo é que as pessoas acabam sempre primeiro o peixe ou a carne, né? E eu acabo sempre primeiro o arroz. Eu também acabo sempre primeiro o arroz, meu. Que é tipo um bocadinho de carne, 3 bocadões de arroz, tipo 3 de sopa, whatever. Eu acabo primeiro o arroz e depois fico ali com a carne, tipo, então não há mais arroz. Mas é lixado isso, pá. Temos que aprender a administrar melhor o nosso prato. Sabes porquê? Porque isso é bem danoso para a carne. Porque a carne fica fria e fica fatela, meu. Não, nem é isso, estás a ver? Eu até como rápido. Mas o arroz vai sabendo bem. Um gajo emborca ali o arroz e depois sobra tipo mano, o arroz é bem fácil. Porra, meu Deus. Depois tu um arroz que eu nunca consegui replicar. Um arroz que eu nunca consegui replicar e ainda não consegui que alguém me replicasse ou que tivesse parecido, man. Mas acho que eu já começo a ter pistas sobre que tipo de arroz é que é, como é que se faz. É o arroz que a minha avó fazia, man. Quando era um arroz com bife. Um arrozinho branco, simples, com bife de vaca, man. Mas aquele arroz, man. Aquele arroz, man. Eu não sei o que é que a velha fazia. Eu também eu tenho que sacar bué truques da minha mãe. O meu maior arrependimento para com a minha avó não foi não lhe ter dito quantas vezes poderia que lhe amava e que ela significa muito para mim e que ela é grande parte daquilo que eu sou, se não toda a parte daquilo que eu sou. É efetivamente não ter descoberto como é que se faz o arroz dela. É bem importante, mano. É bem importante, mano. Porque esses segredos depois ficam perdidos para sempre, mano. Porque repara, existência humana, né? Tal como nós abrimos o episódio, nós vamos todos morrer eventualmente. É pá, temos que lidar. A perda faz parte. Que sejam aqueles que vieram primeiro que nós, a partir primeiro que nós. Isso foi uma bar agora, espera aí, isso foi uma bar. Portanto, pá, sabendo que a morte é inevitável para todos, pá, morreu, pronto. A gente entretanto tem o luto e tal, lembra-se, às vezes chora e tal, e há mágoa. Pá, mas as coisas que as pessoas faziam deixam de fazer e a gente não aprende e está lixado, né? Quando é que eu vou voltar a comer o arroz daquela senhora agora? Pois é isso, essas cenas é que torna depois a perda difícil, não é? É que eu já conheci muito mais outras avós por esta vida, nesta minha vida, né? Longa de muitos agregados familiares, e nunca nenhuma avó replicou o arroz que a minha avó fazia, mano. Pois era bom na mesma, era arroz da avó. Sim, mas era específico dela, foi ela que chegou àquela conclusão. Meu. Ela chegou àquela conclusão de arroz para ela, tipo, só ela é que chegou lá, provavelmente, não sei. Será que a minha promiscuidade, antes de eu estar numa relação monógama estável e duradoura, tal como estou agora, será que a minha promiscuidade não era motivada pelo vazio de eu não ter aquele arroz e tentar preenchê-lo com as potenciais avós das potenciais parceiras que eu tinha? Eu não quero namorar contigo por ti, eu quero saber como é que a tua avó faz arroz. Mas tenho que me aproximar e tipo, não posso simplesmente perguntar então, e quando é que eu como o arroz da tua avó? Tenho que primeiro criar uma relação e até me apresentar à tua família e depois criar um rapport com a tua avó, que depois ela poder fazer assim um arroz, sim. Mas tem que ser de iniciativa dela, que é porque tem que ser feito com amor, tem que ser ela a querer fazer. Tem que haver uma forte aproximação à causa em questão antes de haver uma aproximação à amizade, porque se eu sou relegado a friend zone, para sair da friend zone, para tentar comer o arroz da avó dela, é muito complicado. Poxa, Porque ou sais da friendzone ou tens de passar a melhor amigo. E tu passas a melhor amigo e tu passas sempre a ouvir os problemas dela e a dar ancoragem e a dar sempre o ombro que chora, mas aquele ombro nunca é acompanhado de um vamos ali ao hipermercado que a minha avó disse-me que era arroz carolino. Estás a perceber? Nunca aconteceu. Ai Marcelo, de repente estás muito atraente, se calhar devíamos envolver-nos. Já aconteceu, mas não é isso que eu quero, percebes? É o arroz, velho, é o arroz. O arroz é bem importante, velho. É bem importante. Eu dou por mim quando estou com fome. Eu não pensei, ai, agora comi uma boa picanha, um bom frango assado. Eu adoro o frango, mano, tu sabes. Eu também sei que tu gostas. Não, era um arroz, mano, um arroz de atum, um arroz com cena. E o arroz com coisas? Pois é, arroz com coisas, mano. Arroz, é arroz, mano. Mas arroz é uma refeição, mano. Enfim, mano. Quando não sei o que fazer, faço arroz com coisas, mano.
Mano, arroz com coisas é a melhor cena porque arroz dá com tudo. Olha, o arroz eu acho que é o primeiro alimento LGBT, mano. O arroz dá com tudo, mano. O arroz é inclusivo, mano. O arroz não exclui. Não, o arroz não exclui. Esse prato não fica tão bem com arroz. Mano, tu tens pratos de peixe com arroz, principalmente o carapau frito com arroz de tomate. Yeah. Ai, arroz de tomate. A medalhão da pescada com arroz de tomate. O que é que eu te quero dizer mais? Sei lá, a lula com arroz de feijão. Yeah. Com arroz e feijão. Ai, um bom arroz de feijão. Puto. Nheca. What? O arroz dá com tudo, mano. O arroz, olha. Eu acho que é isso que as pessoas querem, mas é por imposição. O arroz nunca teve que se impor como arroz para ser aceito, mano. O arroz limitou-se a existir e a mostrar que é possível que toda a gente se dê bem na comunidade de pirâmide dos alimentos, mano. Ou da roda, neste caso da roda. Aliás, o arroz tornou a pirâmide uma roda, mano. Exato. O arroz torna a pirâmide O arroz torna a pirâmide de roda, mano. Com o arroz são todos iguais, meu. Queres comer aqui sei lá, uma bochecha de porco preto assada com molho de castanhas e um arrozinho, um punhado de arroz? Comes, mano. Tu comes. Vais comer aquilo com puré de whatever? Comes. Mas depois comes com arroz. O arroz dá com tudo. O arroz dá com tudo. Yeah. O arroz dá com tudo. As mortalhas dos gansados são de papel de arroz, mano. Exato, mano. Tipo... Dá com tudo. Não é só o arroz até dá culinária, para destruir. O arroz dá para construir e para destruir. O hidrato de carbono é o principal alimento do músculo. Construção. Tu enrolas a ganza na mortalha e queimas. Até a barata lá, até a beata. Destruíste. Arroz, mano. O arroz é o grande unificador dos tratos intestinais, mano. Eu até noto que eu quando como arroz, por gostar tanto de arroz, demoro mais tempo a cagar do que se fosse outra comida. Mas eu acho que isso já é problemas da flora. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Mas pronto, os canadianos estão com esta situação de que pois há estávamos a malta falar disso, contra e a né? malta a favor. Sim. Há malta a favor e há malta contra. Eu, sinceramente, apoio todas as formas de luta, mas isto não é uma luta de classe, não é uma luta do género a classe operária camionista está a ser whatever, como aqui aconteceu. Portanto, vamos insurgir-nos e calhou que até essa classe tenha mostrado o quão preponderante é para o funcionamento impreterível de um país. Portanto, estou dividido, o meu coração está dividido. Eu acho que a lei do estado de emergência e as leis extraordinárias que o Estado canadiano está a passar efetivamente considero-as draconianas face ao grande cômputo das coisas. No entanto, a única forma do governo efetivamente não ter a força que efetivamente está a mostrar ter seria a unidade da causa entre os caministas que estão a parar, porque eu também já li em fontes noticiosas e outras fontes menos confiáveis que não são só caministas canadianos que estão lá na fronteira, também uniram-se pessoas americanas, obviamente. Quem não gosta de uma boa manifestação enquanto americano, estão lá a unir-se também, estão lá a meter caminhos também para fazer número para efetivamente boicotar as coisas e tudo mais. Portanto, há muita coisa que se diz. Agora há informação contra informação. É muito complicado. Não sei se tens algum pensamento em particular a dizer sobre isto. Não, foste tu que me informaste do que está a acontecer, portanto eu vou ter que ler. Muito bem. E depois nunca mais iremos falar sobre isto eventualmente. Sim, mas vão me informar um bocadinho. Não tenho visto muitas notícias, portanto. Olha, já que não tens visto muitas notícias, ponto perfeito, que vai aliar-se a outro ponto que eu estou a fazer aqui, portanto estás deste lado, eu estou deste e vamos unir-nos em comum acordo. Qual a ponte municipal centenária da Holanda que o Jeff Bezos quer desmontar para passar o mega iate e voltar a montar. Eu vi isso, já. Mas isso eu nem quero, tipo, enfim, a linha fala mais alto e quem não pode, exato. quem pode, quem não pode sacode. Falando em que tu não estás a ver muitas notícias, agora quero dar-te a interação daqui de uma situação que também envolve muita informação e contra-informação e muita propaganda. Nós estamos a viver tempos fantásticos, mano, porque nós estamos presentes para assistir a isto. Que é basicamente Joe Biden a querer forçar uma guerra à força com a Rússia, mano. Ele está a querer forçar. Que é a maneira como eu vejo as coisas. Ele está a querer forçar. Para mim ele está a querer forçar imenso este conflito bélico, mano. Ora, vamos ver os factos, tal como a gente os conhece. Ok, informa-me, Rússia, que eu não faço ideia. Ok, Rússia movimentou às centenas de milhares tropas na fronteira da Ucrânia, nomeadamente Ucrânia com Bielorrússia e Ucrânia com Rússia. As tensões estão acicatadas porque se especula que a Ucrânia, como grande fonte de gás natural e que está a querer juntar à NATO e está a querer fazer parte da União Europeia ou está a querer integrar-se ainda mais na União Europeia, não sei se eles fazem parte de alguma forma ou não, a Rússia está a ver isso como uma ameaça porque a Ucrânia tem recursos. Pois. É sempre a porcaria dos recursos naturais, não é? Pá, nunca na vida é ideologia nem nada, porque é assim,
nós temos hipótese de observar na estrutura geográfica da Europa de que isto conjeturei eu, e se eu estiver errado, porque eu não sou um grande historiador, eu sou apenas um grande curioso de história e gosto de certas coisas e que se lembra de certos factos e começa a fazer aqui atamentos de pontos num novelo que não existe, aparentemente. Com a queda da União Soviética e com a queda do Muro de Berlim, pura e simplesmente o que eu acho que aconteceu foi uma estratificação geográfica de países associados à crença religiosa, à crença cultural e etc. Por isso é que existem muitos micropaíses e muitos países muito pequenos ali entre a Rússia e tipo nós. A União Europeia dita normal. Desde essa ex-União Soviética, que eu acho que a Rússia sempre teve um controle espiritual sobre, por ter sido efetivamente a pátria-mãe dessas subpátrias, que de certa forma vem em subserviência no Kremlin. É a minha maneira de ver, de ler geopoliticamente a coisa. A Rússia é o ex-namorado que ainda tem um controle psicológico sobre ali Pronto. As Ótimo. jovens nações. Exatamente. Sim. Ou como a gente bem pode dizer, um bocado de Joseph Fritzl. É o pai e o avô ao mesmo tempo. Na sequência disto, aquilo que eu vejo é que, por exemplo, a Rússia anexou a Crimeia sem ai nem ui, porque eu acho que a Crimeia não tem, para efeito de recursos, etc., acho que a Crimeia é inexpressiva. Por isso é que a Rússia anexou, não valorido, nem sequer houve uma bala disparada. Exato, ok, é tipo, mas eles têm algo, não têm, então está bem. Todas as pessoas, todo o mundo diplomático disse, acho que isto é aberrante, não devia acontecer, a Rússia autoritária, mas ninguém mexeu uma palha, ninguém quis saber. Mas já aqui com a Ucrânia é quase diferente. Pronto, então está bem, vai. E exatamente, aqui a Ucrânia é diferente, aqui a NATO mobilizou-se, Portugal inclusivamente a confirmarem-se confrontos teria de enviar tropas de acordo com o acordo que temos com a NATO, né? Porque todos, a NATO é a Nação Atlântica Transatlantica, acho que já estava na hora de mudar o nome, mas NATO é pausado, portanto eu percebo. E os Estados Unidos, por outro lado, vieram quais polícias do mundo, quais históricos polícias do mundo, e qual Joe Biden, que para mim é um belicista, racista, que claramente é o Trump dos democratas, diga-se o que se disser. Primeiro, o Biden tem muitos elementos. Para mim o Biden é o filho pródigo, é o filho irreconhecido do Cavaco com o Trump, não é? Cavaco, damn, foda. Sim, porque o homem... Já viste discursos, já viste intervenções do Biden. O Biden está a metade do tempo a dormir, meu. Mas ele é bem velho, mano. Exato, meu. Exato. Para mim já havia idade limite para ser presidente, mas isso é outra conversa. É o país deles, eles se tiveram. Quer dizer, também... Ele é mais velho que o Marcelo? Epá, se não for... Acho que estão ali no mesmo biologicamente taca-taca, não é? Se não Sim, for o Marcelo é mais ativo. Data... O Marcelo é mais ativo. O Marcelo, acho que não se compara. O Biden parece estar a roçar já uma demênciazita. Uma demênciazita? O Biden tem 79 anos. Ninguém devia ser presidente aos 79 anos. Exato, mano. Mano, o Marcelo tem menos de 10 anos fácil. Tem 73, ok, não está assim tão longe. É pá, mas os 70... Ok, de 73 para 79, eu que tive avó e sei o que é que estou a falar, porque tive avó e a minha avó é a bisola de todas as avós e todos os velhos. Há uma diferença entre 73 e 79. Sim. Uma general. Há ali um salto, um salto ali perceptível. Sim, é como teres 14 e 19, tipo, é diferente. Sim, actually sim. Não, é aquela transição, é uma idade de transição. Sim, uma idade de transição, é uma idade de fim de puberdade, ou fim de puberdade, pico de testosterona, ou início de pico de testosterona, assim, ou início de hegemonia testosterónica ali, porque supostamente produz até aos 25, se fores um gajo saudável e à vontade produz até aos 25. Por outro lado, deves ter então qual é devia haver um fenómeno antagónico à puberdade. E não me digas que é andropausa, não digas que é andropausa. Que acho que não chega. Andropausa não chega, porque a andropausa acontece nos 40, né? Entre os 40 e os 50, né? Em que supostamente é a partir daí que tu. Não é? Mas portanto, deve haver um. Talvez já. Não sei, não estudei. Pronto, deve haver. Provavelmente nós é que não sabemos. Ou então não há e foda-se. Biden, man, eu estive a ver a última declaração que ele deu em relação à intenção dos Estados Unidos. Ia falar dos factos que eu sei de cabeça do que tem acontecido. Houve a movimentação das tropas russas até às fronteiras. Houve a mobilização contrária da Ucrânia, obviamente, para dar resposta e para não se mostrar vergada às tensões do Kremlin, também para as fronteiras. Tem havido o tal escalar de tensão
em que nada acontece, mas os mídias eu acho que querem imenso que aconteça uma guerra, porque estão fartos de falar de Covid. E há muitos jornalistas que estão com fogo no cu para irem para um cenário de guerra e provavelmente levar um tiro e a partir daí serem parabenizados até ao fim das suas carreiras. É a minha teoria. Sim. Porque, man, o presidente da Ucrânia já veio a público dizer várias vezes: o nosso principal inimigo neste momento é o medo, é a desinformação. Não está nada previsto para haver uma invasão ou um ataque. Não está nada previsto para ser flagrantemente acontecido. No entanto, está toda a gente, menos nós, a dizer que vamos ser atacados. Isto é o presidente da Ucrânia, man. Ele está a dizer isto à frente de pessoas. Ele está a dizer isto. Tipo, e por outro lado há informações de que as forças especiais ucranianas estão a preparar os cidadãos comuns a manusear armas. Eu não sei se é verdade ou não. A ser verdade, bom para eles. O seguro morreu de velho. Não é? Sim, estejam Por preparados. outro lado, a ser mentira. É nojento por parte da comunicação social, man. Yeah. E a Tuga está a fazer parte disso, man. Porque não sei se tens estado a ver. Disseste que não tens estado a ver. Pois. Fazes tu muito bem. Infelizmente estou tentado acompanhar isto porque... E olha, eu acho que isto é uma camada de ser adulto que eu queria falar contigo que pesa, man. Pesa em mim esta nova camada de adulto que é efetivamente estar informado e procurar estar informado. Nos tempos de hoje. Yeah. Porque antigamente, para seres adulto e estás informado e minimamente investido emocionalmente numa situação, bastava pegar nos pontos de conversa que os mídias te apresentavam porque não tinhas outro meio de corroborar e pegavas naquilo e fazias a tua própria análise. Era uma coisa muito mais... Era uma esfera muito mais contida em si mesmo, não é? Yeah. Agora aqui não. Aqui tu tens que ouvir, tens que procurar a diligência de perceber se aquilo é verdade ou não. Poderás, o que é mais certo, nunca encontrar a verdade Yeah. e daí tecer as tuas próprias conclusões. Yeah. E sustentá-las muito bem. E estar a par disto e estar a seguir isto com uma certa longevidade ou com uma certa consistência de continuidade, porque o que hoje é amanhã pode não ser. E os próprios mídias que disseram amanhã a Rússia ataca a Ucrânia, este vai ser o bait e alguém vai fazer um Orson Welles comigo. Amanhã a Rússia ataca a Ucrânia, amanhã já foi. O que foi dito hoje, amanhã já é do tipo: não, a Rússia tinha tensões de mostrar força militar, não sei o quê, mas a Ucrânia já. Enfim, o Macron foi falar com o Putin. Supostamente reuniram-se naquela mesa enorme que depois os mídias, sabe-se lá porquê, para incendiar mais, disseram: mesa que estava a separar 3 metros de Macron e Putin custa cerca de 100 mil euros. Mas isso E foi feita em importante Itália, uma cena porquê, assim. man? É para só incendiar, é puro patentice, incendeio, man. mano. Isto é puro incendeio, mano. Mas sabes qual é uma cena que eu também já tenho percebido aqui? Há muita gente que é anti-Estados Unidos, na opinião pública, que por sua vez é pró-Rússia, mano. O que é interessante, porque há muita gente que é anti-Estados Unidos, por causa dos Estados Unidos terem a sua posição autoritária e nada humilde em relação ao mundo e a geopolítica mundial, não é? Yeah. Gostam muito mais, identificam-se muito mais com a Rússia, apesar da Rússia ser o comunismo que essas próprias pessoas não gostam, por exemplo, cá. Exato, sim. Quando atacam o comunismo é logo dos primeiros exemplos. Já. Portanto, se calhar eu gosto também de... Quero adicionar aqui à nossa lista de eventos de rebelião, esta rebelião interna das crenças pessoais, man. Porque eu acho que esta gente hipócrita de ideologias são toda uma cambada de homossexuais cristãos, man. Ideológicos. Não há nada contra a homossexualidade nem contra o cristianismo. Eu tenho algo contra quando és os dois e são paradoxais. Um para com o outro e o outro não tanto para com o primeiro. Porque eu acho que um homossexual está-se completamente nas tintas se Jesus existiu ou não quando o que quer é levar na Bíblia ou dar nela. É o que eu penso, não sei. Se eu fosse homossexual pensaria assim. Agora, sobre a Ucrânia ainda, o presidente, como eu disse, já veio a público dizer: epá, não vai acontecer, não digam nada disto, não sei o quê. As coisas avançam, não há ataque nenhum, só há... e depois há aquela velha coisa da especulação. A Ucrânia acusa os Estados Unidos de ter um submarino em zona marítima russa. E não gostam. Vejam lá e tal. A Ucrânia diz que a Rússia anda a fazer manobras militares muito perto. Portanto, não sei se eles devem ter montado uma barra de elevações ou um campo de tiro ao pé da zona e estão a fazer manobras militares muito perto, tipo a 2 centímetros da fronteira. 2 centímetros. Não estou a tocar, o ar é todos, não estou a tocar. Yeah. Os Estados Unidos já disseram: vamos aplicar sanções económicas pesadas e estamos dispostos a ir à batalha. O Biden, man, tu tens que ver à parte. Eu sei que é penoso, vai ser doloroso, mas vais ter que ver à parte as declarações dele. Ele está a ser super ameaçador. Ele está a dizer: o caminho é o entendimento e a diplomacia, mas não ousem, porque nós iremos. Não pensem que, porque o ideal americano é... Mano, o Biden está a incendiar a bué.
Pois Eu acho percebo que o que Biden deve estar, económica e politicamente deve estar a querer diz manter isto. aqui a persona de líder forte, né? E que não se deixa. Como é que se diz? Não se deixa bullying, Intimidar. é. Mano, Pois não sei. mas isso é. Man, isso é contraproducente demais, porque o Biden tem este passado que as pessoas quiseram ignorar. A Kamala Harris claramente nem ouvi-la falar, nem um pio. Porque eu acho que o Biden diz: This is not a time for a peace conciliary. You are a peace conciliary. I need a conciliary for war. Estás a perceber? É. O Tom Hagen aqui não funciona. Eu não sei se a Kamala Harris quer estar preparada enquanto Tom Hagen, porque ela é péssima também. Mas isso é por outras razões que nós já falámos no passado e eu não estou disposto, porque eu não quero aqui dar cabo de uma imagem de uma mulher forte negra que está no poder. Não é para mim. Não. Fuck it. Não é o meu país. Se fosse aqui estava mais complicado, mas não é, felizmente. A Kamala não se ouve. O Biden está a incendiar imenso e eu percebo que eles queiram a guerra, porque as taxas de aprovação do Biden estão na Rua da Amargura. É? Porque o homenzinho... Já não gostam dele? Sim. Nunca gostaram. Era só mesmo Nunca para gostavam menos do Trump. Ok, é verdade. Foi montada a situação toda do Trump, exatamente. Porquê? Porque o Biden vai ao fim com a Hillary. Não é o Hillary outra vez? Foi Hillary. Ele foi na reta final da volta dos democratas. Foi com quem? Para ser nomeado. Não, não foi com o Bernie abandonou e lixou tudo. O Bernie abandonou e o Biden... sim. Porque depois Então foi a Hillary no fim, em que a Hillary fica em terra outra vez, não é isso? A Hillary estava? A Hillary não estava Então agora. o Biden foi com quem? O Biden concorreu contra alguém. Nos democratas. Eles eram bués, eles eram para aí uns 15. Sim, mas eles vão caindo, de acordo com o quê? De acordo com as pré-votações. Eu não sei como é que se faz, mas eles têm uma primeira... Houve uns quantos que desistiram quando viram que nas sondagens já não ia dar. Mas não me lembro, mas quem é que... Foi 2020, né? Ou 2021 as eleições? 2020? 2020. Foi o Kanye. 2020. Pois o Kanye foi até o fim. Né? Bernie Sanders. Pois. Foi mesmo o Biden e o Bernie. Pois foi o Biden e o Bernie. E o Bernie cai e apoia o Biden, é isso. Pois porque o partido disse... Mano, e a diferença, mano? O Biden tem 79, o Bernie tem 78. Não, a data disto... Pois, 2020 não, agora se calhar o Bernie tem 81. E um dos medos era de que o Bernie fosse muito velho, mano. Que estupidez, mano. Não, o outro medo foi que o Bernie estava efetivamente a passar uma retórica que estava a magoar muita gente magnata e muita gente do lobby lá. Sim, o gajo que quer implantar o socialismo e vai estragar os Estados Unidos. Exatamente. Porque socialismo é automaticamente comunismo na cabeça desse gajo. Enfim. Perderam uma excelente oportunidade, ele parecia ser um bom gajo. Parecia, mano, e toda a retórica da vida política dele sugere isso. Sim, pelo menos tem sido consistente e coerente, não é? Sim, exatamente. Por muito que possa não ser, apesar de que eu mantenho aqui a minha tese, todos devem morrer, ninguém merece. Sim, mas pronto, deve ser dos males menores, deve ser o menor de todos. O que tresmalha, claramente, sim. Mas pronto, e tiveram duas oportunidades de o eleger e tipo falharam nas duas, portanto o eleitorado americano colhe o que semeia, portanto. Eu ouvi uma quote muito interessante esta semana de um gajo chamado Hotep Jesus, que ele é um comentador da vida social, política americana, e ele vai mesmo a fundo nas questões e não sei o quê. Ele às vezes é um bocado extremista, mas é pelo bem do grifting, é pelo bem da popularidade também. Ele move uma mensagem assim um bocado mais coisa, mas ele sustenta, por muito... Como é que eu ia dizer? Por muito recambulesco que seja a tese que ele está a tentar montar, ele sustenta isso de certa forma. E se tu fores um ouvinte com capacidade de ouvir e discernir, tu consegues perceber ali onde é que está o sumo, onde é que está ali caroço e não sei o quê. Ele tem uma quote que é fantástica, que ele diz assim: a democracia é a incapacidade da decisão lógica. Ora, vejamos. E isto vai atar com uma coisa que eu já tenho vindo a falar, não sei se contigo em privado, não sei se já no podcast, de que há malefícios para a democracia. Nenhum sistema é perfeito. Sim. Estamos a procurar, tipo, presumo eu, procura-se a ter um sistema mais justo. E a democracia presume-se o mais justo porque dá voz a todos. Todos têm a sua voz, que é o voto. No entanto, quando este gajo diz isto vai estar com a inaptidão da democracia
ou com os malefícios da democracia na vertente em que, numa sociedade lógica, governada logicamente, o Chega nunca formaria partido. Pois, isso estava a ver isso. Yeah. Ou o PNR, Yeah. percebes? Sim. Não haveria lugar a esta gente. Yeah. Muito menos Porque- terem assento parlamentar. Yeah. E exatamente, porque os graus de separação que existem entre Chegas e PNRs enquanto partidos e o extremismo de ideias são efetivamente pura e simplesmente a maneira de como o discurso é apresentado. Pois, yeah. O embrulho. E nós tivemos exemplo disso com o tal gajo cancelado do Monarca, em que a mensagem pode estar lá, mas se o embrulho é uma merda, ninguém vai tocar nessa o oposto, mensagem. yeah. Epá, isso fez muito isso deixou muito a pensar, mano. Deixou muito a pensar que efetivamente, só existiria um gajo possível de ditador bom na humanidade. Então. Que é, façam o que eu digo, eu sei o que é o melhor e isto vai ser o melhor e acreditem. Jesus Cristo. ok. Mas pronto, parece que ele não está aqui para sabermos, né? Yeah. Pronto, epá, em relação ao Biden, ele quer muito esta guerra pela minha conjectura, pela minha percepção de que ele tem lá as taxas, as porcentagens de aceitação estão na merda, a economia dos Estados Unidos está uma merda. E precisa sempre de uma guerrazita vai fazer um Bush. Obviamente. E não é para vir buscar recursos, porque o Bush queria recursos e vingança do pai dele, Sim, yeah. por causa da guerra do Golfo. É mais mesmo para fomentar a economia interna. Também, yeah. Produção de armas, Exato. produção de mantimentos, etc. Uma coisa antiga, tipo Segunda Guerra Mundial, estás a ver? Yeah. É a minha percepção. E já vi notícias de que a Rússia formalmente já retirou tropas ou ex-tropas da fronteira. E o Biden, Lá, perto da fronteira onde não, caraças, pá, estava quase. O mundo continua a pregoar que vai haver uma guerra, quando eu não percebo. É porque, Eu não entendo, chaval. agora é aquelas teorias da conspiração do já está agendado, tipo, os grandes poderes já agendaram a guerra e vai acontecer, tipo. Eu não tenho dúvida que possa acontecer, porque repara, também estão a acontecer fenómenos estranhos que eu também acredito que possam claramente estar a acontecer. Eu não estou a dizer que de repente tudo é mentira, tudo é verdade, mas está a acontecer aqui uma possibilidade de criação de conflito bélico, porque agora supostamente há forças separatistas pró-Rússia que estão a fazer burburinho, por exemplo, em Donetsk. Donetsk supostamente é uma das regiões da Ucrânia que está a fazer fronteira com a Rússia. Uhum. Não? Eu do Donetsk só conheço o Shakhtar. Pois, exato. E conheço também que a minha madrasta tirou lá a licenciatura em metalurgia. Pronto, é o que eu conheço. Sim, Donetsk está aqui muitíssimo perto da fronteira com a Rússia. Que eu estou a ver agora. Donetsk está a X distância de não sei de onde. Está aqui perto. Se fores a ver o mapa, Donetsk está aqui. Pronto. Okay. E supostamente está aqui na região de Donetsk. Eu não sei também se é no centro ou se é na cidade, né? Supostamente estão a ver ali conflitos armados e houve supostamente relatos de bombardeamento. Eu digo supostamente porque eu não sei. Caramba, até as pessoas de lá podem estar a ser enganadas, quanto mais eu cá. Yeah. Porra, man. Tipo, meu Deus. Portanto, eu acho que o mundo inteiro quer esta guerra, menos a Rússia e a Ucrânia, man. Porque a Rússia... man, a guerra de agora não é a guerra de balas, man. É a guerra de informação, é a guerra informática, man. Tipo, tu estás a ver agora. Agora é que está a acontecer... Man, what? Mas a guerra já está a acontecer, Tipo, 3 hackers ou 4 ou o que for. Tipo, imagina o número de gajos da Brigada Anti-Cibercrime da PJ. Se fizessem para o mal, conseguiam tombar nações, man. Tipo, não é preciso uma bala, man. Não é, neste momento eu posso dizer que não é preciso uma bala. Para sítios relevantes. Porque sítios relevantes são relevantes a ponto de não ter de necessitar uma bala. Porque tem internet, tem e-mails, tem etc. Agora, eu acho que também não há nenhum interesse em, por exemplo, de repente os Estados Unidos quererem o Congo, man. Em que a internet deve ser péssima, não sei. Pode até ser incrível, não sei. Estou a assumir. Né? Só aí é que há um desperdício de balas, tipo, duplamente. Porque o que é que o Congo tem? E depois, porque é que se vai dar um tiro no Congo? Né? Mas pronto, mas ninguém também, quer esta guerra. Esse também está em guerra, tipo, mas é... Pronto, está a ser tomado conta silenciosamente pela China. Sim, o Congo e toda a África, sim, man. Sim, toda a África. O meu pai relatou-me de Angola também. Congo, Nigéria, Angola... Está tudo a ser tomado, E em termos isso é interessante estás a dizer isso. Eu não sei se estás a par da maneira como eles estão a fazer isso. Se tens algum tipo de ideia. É por intermédio de empréstimos para infraestruturas, mas em que depois eles têm ali que são cláusulas, impagáveis. Que são impagáveis, tipo, impossíveis de pagar. Então, tipo, a dar dinheiro assim mesmo, tipo,
É aquele crédito, aqueles créditos pessoais que tu consegues fazer na internet pré-aprovados. É isso. É Uhum. tipo, tá, este valor, toma. Tipo, nem olhas para as condições. Olha, já está aprovado. Dinheiro na tua conta amanhã. É isso que eles estão a fazer com todos os países africanos, mas tipo, valores completamente absurdos. 1.000 milhões de não sei do quê. Em que parece que é um bom ato ou um ato de um bom samaritano, porque é tudo para hospitais e infraestruturas necessárias para o crescimento económico do país, só que depois é tudo, tem as contrapartidas, os países eles têm que uma das contrapartidas que deveria estar a causar burburinho, sei lá, os cavaleiros da internet deviam estar todos a falar disso e não estão. É que a China tipo, força a que estes países africanos contratem empregados chineses Exatamente. para os cargos de chefia. Ou seja, basicamente é os chineses a mandarem pretos. Sim. Tipo, Sim. E toda a infraestrutura passa a ter como é que se diz? Passa a ter domínio chinês. Pronto, exatamente, exatamente. E vai tudo reportar à base mãe. Yeah. Meu, vamos lá ver uma coisa. Porquê que eu sou ao mesmo tempo crente da criptomoeda e extremamente apreensivo da criptomoeda? É precisamente por isso, meu. Porque nós estamos a assistir a uma fase da nossa humanidade em que os confrontos não estão a acontecer com balas, nem com tiros, nem com soldados, nem com morte, nem nada. Estão a acontecer por duas grandes vias. Uma muito mais nova que a outra, apesar das duas poderem já ser viáveis há muito tempo, que são o quê? A informação, ou melhor dizendo, a informatização, porque a informação tem sido a arma desde sempre, não como propósito, mas sim como veículo. A informatização e a moeda, o dinheiro. Yeah. E a criptomoeda vem foder isso tudo, porque a criptomoeda é uma coisa descentralizada, tipo, é do mundo, é do mundo para o mundo, Yeah. O malefício é o quê? Mas por Essa isso é que descentralização prevê riscos. Por isso é que a China também baniu as criptomoedas. Não há criptomoedas na China. Exatamente. Meu, não há criptomoeda, não se pode fazer mineração. Porque eles fartaram-se de aprender. Eles precisam ter o controle sobre o sistema económico. Exatamente. Que é assim que eles funcionam, é assim que eles operam e têm o controle total da população. E a criptomoeda claramente ia foder essa merda toda, então está cancelada, não há criptomoeda na China e se tiveres criptomoeda acabas num calabouço até o mundo se esquecer de ti, basicamente desapareces até seres um iogurte, portanto. Yeah, exato. Mas foda-se isso, vamos ver o Fast and Furious, vamos ver o Fight Club censurado e vamos pedir desculpa por dizer que Taiwan não é um país. Mais essas. E vamos mandar para lá a NBA e o LeBron aí já não shut up and dribble. Aliás, o LeBron aí já shut up and dribble porque não quer ter opinião, porque mexe com o dinheiro dele. e vamos também... Mano, foda-se, estás a brincar comigo aqui. Mano, tipo, enfim, a China vai tomar conta disto tudo e eu não sei até que ponto é que é mau, porque a China é que ali não está... A China quer controlar-te, eu não sei se ideologicamente ou se apenas quer tipo ser dona disto. Portanto, não estão a ser tão maus quanto os nazis. Até ver não. Sim, por enquanto, vamos ver. Né? Até ver não, né? Isto para mim é o grande reflexo do conflito Rússia e Estados Unidos. Para mim é Rússia e Estados Unidos, porque a Ucrânia não quer isto. A Ucrânia para mim está a ser mais peão do que propriamente neste momento protagonista. Yeah. Pronto. Meu Deus. Próxima situação. Novak Djokovic versus vacinação. Eu pus isto assim desta maneira aqui nas minhas notas. O rapazinho já disse que não é anti-vacinas. Ele apenas não quer e acabou. E está no direito dele. Exato. E está no direito dele. Não quero. Mas o próprio Novak o próprio Novak não é soberano sobre outras soberanias independentemente da sua vontade. Pois, claro. Por isso é que eu acho que o Novak precisa realmente ser mandado para o caralho quando ele acha que quer ir para o Australia Open, um país que já disse, se vierem para aqui têm de fazer quarentena, se não forem vacinados, etc e tal, têm que ser vacinados, etc e tal. É a decisão do país, meu. Yeah. Ele não vai para ele não pode ir a outro país
Porque isto é precisamente, meu. Eu gosto muito destas não, pessoas que defendem não houve ali Novak. uma. Eu agora já não me lembro, isso já aconteceu há algum tempo. Mas eu Sim, tinha a sim, sim. impressão que tinha acontecido assim uma reinterpretação da lei por parte do governo Meu, australiano. houve um tribunal que se deu o visto ao Novak para estar no Sim, país. yeah. Então, por isso é que ele foi, né? Tipo, ele não foi tipo, deixa ver se me deixam entrar ou não. Tipo, ele tinha uma autorização para entrar. Certo, tudo bem, nem está em causa. O que está em causa é o seguinte, Vando. O que está em causa é ele fazer disto uma campanha de martírio, man. Vieram os pais do Novak a dizer que ele estava preso no quarto de hotel, em condições degradantes, e depois mostraram Sim, a foto do quarto de hotel. É um quarto de hotel. Yeah, sim. E que ele foi impedido de ser ele quem é por causa das suas convicções pessoais, man. I mean, what the fuck? Vando, nós tivemos esta conversa sobre a vacinação antes, em que eu tinha dito a ti que eu não curtia da cena da vacina porque para mim era prematuro, em contraste com outras doenças que efetivamente dizimaram e depois foram mitigadas pela vacinação e pela campanha de vacinação. E há outras vacinas também que são de caráter de renovação, que também não faz qualquer tipo de confusão, porque efetivamente as pessoas que falam agora que de repente são vacinólogos ou etc. não percebem nada do que estão a dizer. Tudo muito bem. Eu só estava era com medo por causa de muitas bandeiras vermelhas que me estavam a ser levantadas de acordo com este processo e com esta vacinação e com as empresas envolvidas e com certas políticas e com certas coisas adjacentes que me fazem coçar o nariz. Não é que só o nariz que se diz, é que me fazem torcer o nariz ou coçar a cabeça, exatamente. Que me fazem torcer o nariz e que me disseram alto e para o baile, alguém que pique primeiro para ver se morre e então se está tudo bem. Exato, yeah. Eu se pudesse, não me vacinava, man, por uma pura simples razão, man. Eu dizia que estava com medo das comorbidades, mas isso é bullshit. Eu considero-me um indivíduo saudável dentro dos padrões. Ok, eu estou aqui com umas situações aqui, tipo, ok, tenho um bocadinho de barriga, ok, tenho aqui o ácido úrico, mas eu não acho que seria isso que me faria com que se eu apanhasse Covid de repente ia morrer com tuberculose. Estás a ver? Uhum. Não era as comorbidades, isso era bullshit, isso é fucking bullshit. Eu actually vacinei-me pura e simplesmente porque queria fazer coisas. Yeah. E essas coisas disseram-me, tu gostas disto, queres fazer isto. A gente não está a dizer que tu não és obrigado a vacinar. A gente não está a dizer que és obrigado. Mas por nós, se queres fazer estas coisas, tens de ser vacinado. Portanto, tens de fazer escolhas. Há escolhas a serem feitas. Ora, do tipo, tens aquele momento da tua vida em que dizes I see what you did there, ou seja, onde é que tu estás a querer ir, quando o mundo inteiro à tua volta, toda a tua esfera à volta diz não podes entrar aqui, não és vacinado. Então, mas nós não queremos, nós é que mandamos. Ok. E o mundo inteiro que promove-se assim, percebes? E um gajo aí diz não, isto não é facultativo. Isto é uma ilusão de escolha. Yeah. Mas caramba, tudo o que era essencial e tudo o que me permitiria viver como ser humano em sociedade não me estava impedido pela vacina. Eu consegui ir a hipermercados sem estar vacinado para comprar comida e assim sucessivamente. Por acaso, eu não estou numa situação laboral em que a minha empresa me diga nós aqui só aceitamos vacinados. Por muito mau que isso seja, é a lei de cada um, é o acordo. Há jurisprudência sobre isso, percebes? Eu não ponho em causa. Eu aponto o dedo do tipo, esses vossos valores vêm de onde? Eu questiono, eu posso estar contra, mas eu não posso efetivamente dizer, impor a minha vontade sobre a vontade que está acima da minha vontade. Não sei se me estou a explicar, percebes? Man, isto para mim é tão evidente que isto é tão evidente que eu não estou a conseguir expressar, man. Basicamente o Djokovic foi lá para baixo para tentar jogar o Australia Open. O Djokovic, que recorde-se, na sequência das pandemias e etc., dos grandes picos da pandemia, dos grandes infecções, etc., e os grandes números, ele organizou um torneio de ténis em que ele não estava vacinado, e eu não sei se foi por ele ou se foi por outros integrantes, que toda a gente lá apanhou Covid por causa disso, desse tal torneio. Não sabia disso. Achou que lá na Sérvia. Estás a ver? Portanto, o rapazinho já não está em bons lençóis. Yeah. Novak Djokovic Tournament All Get Covid. Esquece. Todos menos ele, né? Ou ele também apanhou? Não, está aqui. Novak Djokovic's Adria Tour turned into a coronavirus mess and the tennis world has been scathing. Isto é em 2020, man. 24 de junho de 2020. Novak Djokovic's ill-fated charity tennis era um torneio de caridade, whatever. The tournament has led to the world number one and the number of pros testing positive for coronavirus. Basicamente, eu vou traduzir isto, que isto eu não estou com paciência para isto. Traduzir desta página, vá, segue, vai. Bendito plugin. Traduzir esta página.
Ok. O Malfoy dá torneio de ténis Ok, pronto, isto agora tem a tradução, merda. Djokovic disse que tinha intenções sinceras ao lançar o torneio e reconheceu que o evento chegou cedo demais, mas isso não impediu a condenação generalizada dos seus rivais e colegas. Bruh, é a opinião de cada um. Tu tiveste a liberdade de fazer o torneio correu pessimamente mal e tu sabias perfeitamente dos riscos. Correu pessimamente mal, vão-te cair em cima, é a opinião de cada um e para mim justamente. Sim, não estou a ver qualquer problema. Tipo, Pronto. é exatamente Pronto. o que disseste. Pronto. Na sequência disso, o homem está a embarcar então nesta causa. Pois já acho que Ele- deve ser o sentiu-se injustiçado de disseram que sim e agora estão a dizer que não. Se disseram que sim, tinha que ser que Mano. sim. Eu queria ser mas isso é uma causa- o tenista mais titulado de sempre, mas não quero a vacina. Mas a questão é mesmo essa, mano. Eu acho que o Estado australiano, isto foi um power move que foi necessário para o Estado australiano, mano. Para mim o Estado australiano foi uma analogia com o futebol. O Estado australiano foi aquele central que teve de dar aquela castada, não porque precisava de parar aquele jogador com falta, mas para tentar meter medo àquele jogador, para dizer: eu estou aqui, tu não vais passar por mim da mesma maneira da próxima vez. Porque abriria uma precedência, man. Porque assim, quem arrotasse com carcanhol, ou quem fosse digno de relevo, que se for da vacina, quando está toda a Austrália trancada em casa, man. Pois já é. Sim. Como é que tu irias conseguir reter? Yeah. Aí passarias a ditatorial. Porque se tu estás a fazer as medidas restritivas, obviamente são restritivas, são medidas de restrição. Até nem estava a conseguir chegar ao termo. São medidas de restrição que visam efetivamente restringir as pessoas às práticas comuns, mas para um bem maior. E as pessoas, acanhadamente ou não, disseram: ok, está bem, pronto, a gente percebe, é uma pandemia. Agora vem lá um merdas lá da Sérvia, lá do país da guerra, que é visgar ténis cá abaixo, não é vacinado, porque diz: se uma bala não me matou, não vai ser uma seringa também, portanto, ou não vai ser uma tosse. E um gajo de relevo e não é vacinado, ainda por cima ele tem este antecedente da tal porra deste torneio que ele fez e que toda a gente apanhou Covid, não é? É. E depois tu o quê? Perdes o povo completamente. E depois das duas uma, tu ao perderes o povo mantens as medidas restritivas. Porque é que acontece? Caraças, eu fiz merda, mas agora tenho que manter esta gente em casa porque senão eles falecem. Porque eu acredito efetivamente que eles têm que se parar em casa porque senão falecem. Passas a ser ditador, mesmo que a tua intenção seja boa, percebes? É. Passas a ditatorial. E justamente passas a ditatorial, né? Porque abriste a precedência, não é? É. Estás casado há 20 anos. Traíste a tua mulher no 20º ano. Mas eu não traí nos outros 19, portanto eu não sou uma pessoa. Não, mano, não é assim que funciona, man. Tu por causa de um bico mal recebido, tu deitaste a perder o castelo de cartas de 20 anos, mano. Que construíste com cimento. Estás a perceber? É mesmo isso. Analogia. Mano, estou bom, ah? Tu construíste o castelo de cartas com cimento de 20 anos. Entretanto, aparece-te um bico que sopra esse castelo e cai tudo no 20º ano. Eu percebo perfeitamente o Estado australiano, mano. E eu não era a favor nem de sombras. Eu não sou a favor nem por sombras de todas as medidas que foram implementadas cá em Portugal. Porque eu tenho efetivamente a capacidade de raciocínio e de crítica para dizer: ok, isto não é congruente. Por outro lado, eu entendo perfeitamente o trabalho difícil de qualquer e todo o Estado soberano que tivesse que impor medidas, man, porque ninguém no mundo estava preparado para lidar com isto. Ninguém. Seja como infraestrutura, seja como medidas, seja agora como é que a gente lida com isto politicamente, seja como é que a gente lida com isto agora socialmente. Haverá dinheiro para cobrir efetivamente a paragem do país. Isto são tudo questões que se levantam com a situação de tentar parar um país para que as pessoas não morram, man. Yeah. Para que vejam amanhã. Ok, não morreste de Covid, mas se calhar agora falta-te uma carcaça e podes morrer à fome. É lixado, man. É dificílimo, pá. Eu assumo isso. Agora vem um merdas, ganha a vida a chutar bolas com uma raquete e quer sobrepor esta merda, man. Isso é super, super, super prepotente, arrogante, man. Fez, é. Não, Novak, não. E a pista está no nome. Novak, man. Caraças. Sério? Tinhas isso apontado ou surgiu-te agora? Não, surgiu-me agora. Quando eu disse Novak, não. Novak, man. Tipo, está aí no nome. Tipo, estava predestinado. Estás predestinado para o negacionismo. A tua vida vai ser um longo e amplo negacionismo. A menos que tu queiras quebrar tal destino. Nice. Isto é o que eu tenho a dizer sobre o Novak, man. Considerações tuas, puto. Já que estamos a falar de rebelião, porque ele teoricamente rebelou-se contra. Não sei, man. Quando é que é o próximo torneio em que ele vai participar? Ele diz que está disposto a cagar em Wimbledon e Paris e Roland Garros.
Está aqui a dizer há 4 dias. Novak Djokovic would skip French Open, Wimbledon rather than... Ok. Porque ele agora deve estar a bater o pé. Then take COVID-19 vaccine. Não, acho... Novak Djokovic says he's not against vaccination, but if he's required to take a COVID-19 vaccine to play Wimbledon at the French Open, he'll pass on both tournaments. E é isto que tu devias fazer desde o início, man. O Kyrie Irving foi o exemplo de como se lida com uma situação destas. Convicções pessoais versus interesses pessoais. Foi ele perentório. A gente falou disto no episódio, não sei se lembras, o basquetebolista. Sim. Mano, eu não quero vacina. Eu não sou contra. Eu só não quero. Ok, man? Mas nós precisamos que esteja vacinado para jogar. Ok, então não jogo. É pá, simples, pá. Yeah. É simples assim. Há escolhas que têm que ser feitas, mano. Há escolhas que têm que ser feitas. E agora, man, uma coisa é a escolha que tu fazes de acordo com as tuas convicções e tu cimenta-la e tu mantens-te na tua posição até que tu reflitas e mudes, porque toda a gente tem direito a mudar. Ou então tu viras esta questão numa convicção por bater de pé. Este gajo, eu vou dizer outra vez, este gajo que agora está a dizer que não é anti-vacina, que eu acredito que não seja, eu acredito que tenha sido só teimosia de prepotência que olha para mim e tal. Não sei, este gajo todos vendo a sério e parece que tem o nariz empinado, um tem o nariz grande como o caraças, chama-se Zlatan, não sei. Tem todos assim um bocado assim a teoria da grandeza, a mania da grandeza. Este gajo ainda por cima tem a porra, mano, é que não lhe ajuda nada a ter a merda da precedência do tal torneio que ele organizou e que toda a gente ficou infectada. Não dá, man, não dá. Tipo, não dá, meu, não dá. Não dá. Eu percebo perfeitamente, eu tive Covid. Eu achava que não iria ter, tipo, estava tudo encaminhado para que eu não tivesse, tipo. E eu não estava a ter necessariamente os melhores cuidados desde o dia 1, tipo. Ok, máscara assim. Eu já tinha dito isto, né? Já relatei. Entretanto tive, sem saber como nem porquê, porque todas as pessoas da possível cadeia de transmissão não tiveram e ainda bem, né? Mano, eu tive porque, sei lá, foi o anjo Gabriel que me veio numa noite e disse: tu vais ter Covid. Deve ter sido, mano. Deve estar em Gênesis, mano. Eu não sei. Eu não faço ideia, puto. Eu não sei. O que se passa aqui, puto, é que este gajo tem uma precedência, mano. Pois. E ele teve a porra do evento, mano. É muito complicado tu sustentares numa convicção destas. E, aliás, mais ajuda. É muito complicado, ainda por cima tu impôs que quisesses jogar num país que tu sabes que está assim, sabes, percebes? É incongruente, mano. É emoção, é puramente emocional isto. Não foi lógico, foi emocional isto. Quiseste ser oral, tu sabes lá do quê, mano? O que é que o Eric Clapton faz na sequência dele ser mesmo anti-vacinas? Ele diz que é anti-vacinas não, anti-vacina do Covid. Ele pega nele e escreve uma música. Não ouvi isso. Só ouve quem quer. Ok, Eu não sei quais foram os argumentos que ele levantou para ser contra, mas ele está no direito de ser contra. Entretanto ele pega e escreve uma música, porque também é uma forma de arte que a expressão é diferente, porque tu aqui não estás a depender de ninguém. Tu, o Djokovic aqui está a depender efetivamente de estar num recinto, pessoas, o jogador adversário, da árbitra, pronto, ele depende actually de alguém. Pronto. Já o Eric não, ele está sozinho. Mano, tu sentas-te na espada. Mano, o Eric, o que eu quero dizer é o double down. Desculpa, já sei o que eu queria dizer com isto. Não era na sequência de ser uma comparação direta 1 para 1, é na sequência de ser uma comparação de duas pessoas de relevo, duas personalidades de relevo. O Clapton, que é reverenciado como um dos maiores guitarristas do mundo, de sempre, não, mantém. Eu sou contra, não quero. Selma, burburinho, tens uma madubada das vacinas. E lá é. Segura aqui o meu Twitter, vou fazer uma música. E rebateu, percebes? Ele rebateu. Mano, isto para mim, eu não estou de acordo com a tua visão, mas eu respeito a tua integridade, mano. Isto vai de acordo com aquela cena de, numa escala muito menor, de eu respeitar o racista que se expressa como racista e que não vem aqui com rodriguinhos e com subversões. Percebes? Eu respeito que tenhas tido os tomates para dizer pretos são merda, deviam todos morrer. No entanto, eu se me cruzar contigo na rua, com todo o respeito, eu vou-te espancar. Ok, Percebes? É por aí, estás a ver? Fazes uma venha antes. Ou depois. Ou depois, sim. Depois. Exatamente. É para aí, estás a ver? É este o meu pensamento. É assim que eu vejo as coisas. Não sei o que tens a dizer sobre o Djokovic. Não sei, man. Eu percebi. Ok. Acho minimamente interessante que ele, estando numa posição incrível de se tornar tipo o tenista mais titulado de sempre, tipo, de longe, sim. Que esteja a deitar isso a perder, digamos assim, por causa das as convicções dele, sejam elas quais forem.
Exato. que, não sei, atribui, na minha perspectiva, tipo, algum nível de respeito, tipo, caraças, ele está acima da carreira dele, tipo, tipo esta questão está acima da carreira dele, estás a ver? Tipo, Certo. eu não estou a ver o Cristiano Ronaldo Sim. a não fazer o mesmo para não bater todos os recordes, estás a ver? Mas aí a Tomava integridade logo- dele é outra, percebes? Tomava logo a vacina, tipo, o quê? Não vou poder passar o recorde? Não sei do quê? Não. Fica aqui, cara. Mas eu respeito essa situação. Um gajo que diga, estás a dar o exemplo por exemplo, se o Cristiano não quer vacinar, mas disseram assim: não jogas. Eu quero jogar porque eu quero bater recordes, então Yeah. vacino. Repara, é uma questão de reflexão. Sim, claro. Mas, Eu volto a dizer, mas pronto, ele está numa posição única, até porque ele, falando do Djokovic, ele está numa geração com outros dois grandes tenistas que também estariam na mesma posição, né? Mas ele é o que está melhor Exatamente. posicionado para o fazer porque é o mais novo. sim, é o mais novo, exatamente. Exatamente. E pelos vistos já perdeu um grande torneio que inevitavelmente foi ganho pelo segundo que está na melhor posição a seguir a ele, que é o Nadal, que entretanto tornou-se o mais titulado de sempre, né? Eu estou a perceber o que é que queres dizer. E agora os próximos, ele já está a dizer que também, se for preciso, não joga. Depois, Mas provavelmente, o Nadal ganha também. Mas tu disseste que estás espantado. Isso para mim é uma falsa hipocrisia. Isso é uma falsa integridade, mano. Porque é motivada de um bater de pé. Porque ele tentou ser paradoxal ao ser anti-vacina de Covid para ele. Aliás, anti não, que ele diz que não é. Eu não quero estar a espalhar uma narrativa falsa. Ao ele não estar vacinado por não querer e ainda assim ter ido lá para a Austrália jogar, mano. E tu estás-me a dizer aqui que a desculpa que ele encontra é que lhe tinham dado o visto e entretanto revogaram, é isso? Sim. A cena é, revogaram quando ele já lá estava, estás a ver? Tipo, ele tentou tratar da cena antes e disseram, olha, ok, podes vir. O tribunal, né, disse, ok, podes vir, então vou. Tipo, estava pendente dessa decisão, né? Entretanto, o tribunal decide, não, afinal podes vir. Então ele vai, e ele chega lá e o governo diz, não. E detém-no. E ele do tipo, então, mas disseram que eu podia vir? Pronto. Ok. Então disseram que eu podia vir, eu vim e agora estou preso. O que é que aconteceu? Já percebi. Houve uma situação burocrática adversa, mas a municiação que ele próprio e que suportou, porque ele falou com os pais, ele não podia supostamente falar com ninguém, ou não queria falar com ninguém, e os pais é que eram os porta-vozes de indignação. Eles politizaram a situação, mano. Disseram que isto era um atentado político que estavam a fazer ao filho dele, de acordo com as suas convicções, etc e tal. Pois é. Porque assim já estavam a querer que, ok, houve uma situação burocrática extremamente, vou dizer incompetente para não dizer mais, né? Extremamente incompetente, do género. Não verificaram o que tinham que verificar e tinham que ter feito o trabalho deles como deve ser o início. Ou seja, basicamente o Djokovic foi tratado como um cidadão que vai tratar do cartão de cidadão ou do cartão de residência nos tempos do CEF, né? Em que tinhas que ir lá 4 vezes e se não tivesse a sorte de apanhar a dona Genoveva, que era a melhor funcionária, estás lixado, vais ter que explicar o processo todo de novo e vais ter que preencher o modelo 43 outra vez. Ele basicamente foi tratado como cidadão comum. Aconteceu um erro burocrático. Obrigado por me estares a contextualizar, porque eu estava aqui a partir de um princípio de que ele sabia automaticamente que não iria conseguir jogar, mas ainda assim foi. Não. Tipo, ele foi com a informação de que podia. Ia entrar no país porque tinha uma autorização judicial ou legal a dizer que sim. Por isso é que ele foi. E depois, assim que ele chega, o governo diz: não podes entrar e vais ficar preso agora. Pois. Então aqui eu até posso dizer outra coisa. Tanto que eles revogaram outra vez. Novak Djokovic, top player in men's tennis and leading vaccine skeptic. A gente também um pouco. Foda-se. Isto é o New York Times, claro. O jornal tipo de esquerda, mais esquerdinho. By the second time governor of Australia, we are arrived on January 5th, hoping to defend the here's a look at how the staff send-off has unfolded. Surprise exemption gave Djokovic an apparent chance to avoid Australia's tough vaccine rules. Ou seja, as regras já eram super restritivas e elas já existiam. No entanto, ele teve uma isenção surpresa. Ok. It was later learned that his exemption was based on a recent coronavirus infection. Last year, the Australian Open said that the participants on this month's tournament would have to be fully vaccinated in line with the requirements for entering the country. Tudo bem. Djokovic's participation was seen as unlikely until he said on January 4th
Então isto começava quando? After receiving an exemption. Ele teve uma isenção qualquer. Ou seja, Pois é. Tipo, eles deram-lhe a então isenção e ele, então, olha, então vou. eu já percebi o que é que foi acontecido aqui. Eles aprovaram a isenção e deram o visa. Yeah. Não, eles pararam o Djokovic na fronteira, puto. Pois. Não está a ser necessariamente assim como... A menos que o New York Times esteja a mentir. Não, na fronteira, Djokovic mas a fronteira da Austrália é quando já lá estás. Tipo. Sim, claro, óbvio, sim. Djokovic was stopped at the airport. Não, mas repara, aeroportos são espaço internacional. Sim, mas pronto, mas efetivamente estás. Mas eu percebo o que estás a dizer. Estás lá no meio, né? Estás fisicamente ali, fisicamente estás lá, na ilha, é, sim. Estás fisicamente na Austrália, sim. Djokovic was stopped at the airport in Melbourne late on January 5th after flying from Spain via Dubai. He was questioned for hours at the airport before being sent to a quarantine hotel. Prime Minister Scott Morrison of Australia was faced criticism over the government's COVID response, said that Djokovic entry has been denied because he wasn't vaccinated. Pois estás a ver, é tal power play. Estás a ver? Yeah. Ele recebeu uma isenção que ninguém sabe como e ele já era proponente ávido anti esta vacina para com ele. Yeah. Portanto, está aqui um rapport estabelecido. E o tal evento que aconteceu obviamente em 2020. Portanto, já está aqui o tal precedente de pessoa pouco recomendável no Novak, né? Ok. Yeah. Entretanto, ele quando chega ao aeroporto, ele é logo parado, interrogado e não sei o quê. E vai para o hotel fazer quarentena. Pending his departure, immediately filed a legal appeal. Entretanto, na sequência de ele estar a fazer quarentena, porque pensava ele que a isenção permitiria que ele iria participar no torneio, disseram para o baile. O Djokovic ganhou o apelo, but the questions soon arose. On Monday, after Djokovic spent 5 days at the hotel, ele ficou Hotel for Refugees and Asylum Seekers. A judge ruled that the player had been treated unfairly at the airport and reinstated his visa. Ok, um juiz é que disse o teu visto é legal, foste tratado de forma injusta. But documents released as part of the legal proceedings raised questions about Djokovic's actions. Ou seja, houve mais provas, houve formulada mais prova. Records show that he took a coronavirus test at 1:05 on December 16 em Belgrado, Sérvia, and received a positive result 7 hours later. Ou seja, ele testou positivo no dia 16 de dezembro. Isto ia acontecer no dia 6 em janeiro. Yeah. Austrália Open em janeiro. Ok. Onde é que está aqui? Onde é que eu estava? Está aqui. But social media posts show that he had attended 2 public events on the day he sought his test and also a tennis event. Ou seja, no dia do teste que ele testou positivo, ele andou a laurear a pedido. Okay. Where he presented awards to children. And Frank Ramella reported with the French Sport News. Ou seja, basicamente o que está a acontecer aqui? A Austrália não está contente com as medidas. Neste caso, o povo australiano não está contente com as medidas, mas está a acatar. Sob pena de whatever. Como aconteceu em Espanha, Itália, etc. Sob pena de prisão, se não estiveres em casa, etc. Vamos te prender para que não morras e não deixes ninguém morrer, já que não te preocupas contigo. Tudo muito bem. É questionável isso? É discutível? É. Mas não é isso que está em causa aqui. Entretanto, ele teve o teste no dia 16 de dezembro e, subsequentemente, no dia em que ele fez esse teste, viu-se o menino a laurear a vida com positivo de Covid e a fazer coisas. O governo australiano vê isto. Ele teve a fazer coisas antes ou depois de fazer o teste? Depois. And received positive 7 hours later, desculpa, foi 7 horas depois. Ou seja, ele fez o teste, só recebeu o resultado 7 horas depois, mas ele fez o teste à 1 da tarde. Ele teve a fazer coisas entretanto nesse intervalo de 7 horas. E só depois é que soube que estive a fazer coisas e afinal estava com Covid. É diferente saberes que estás com Covid e vais fazer coisas e descobrires depois de teres feito coisas. Ei, caraças, estou com Covid. Não concordo com isso. Sabes porquê? É diferente, mano. Não, vou dizer porque é que não concordo com isso. Porque se tu tens suspeita de ter uma DST e se o resultado só sai X tempo depois... Mas o Covid não era suspeita, tu fazias teste para controle, tipo, tu nunca sabes. Eu fiz montes de testes só para saber se estava a acontecer alguma coisa ou não. Ok, bom argumento. Eu só queria saber bom argumento. Para poder fazer coisas assim. Bom argumento. Basicamente o teste diz que para trás não tens nada, daí para a frente é que não se sabe. Ok, bom argumento. Eu queria saber o contexto do teste. O que eu agora queria dizer aqui, se tens uma DST e se o teste da DST vem X tempo depois, tu não vais estar aí a parar à toa e depois, não claro, sabia que tinha. Mas, pronto, ok. Mas aí suspeitas que tens. Exato, Porra, mas aqui não dizem a porra do contexto do teste dele. Isso era muito interessante. Ok. Djokovic acknowledged mistakes. In a statement on Wednesday, Djokovic said he was not yet aware that he had tested positive when he attended the children's event.
Perdão. And he acknowledged that he made a poor decision not to cancel the interview with the French journalist. He said that a member of his support team had made a human error when filing out his paperwork. Ok, papo. Por esse argumento levantaste papo. But Australia's Immigration Minister Alex Hawke was already giving serious consideration to using his powers to cancel the visa for the second time. Ou seja, basicamente houve aqui um braço de ferro. Actually, houve um braço de ferro, já percebi. Houve um braço de ferro com mais ou menos sustentação por parte do Novak, com mais ou menos sustentação por parte do governo australiano, mas o governo teria de ganhar por causa da razão que eu levantei há bocado. Que Sim, claro. O governo, actually, por causa de um gajo, ia dar cabo de todo o confinamento de toda a gente. Australia's immigration minister revoked Djokovic's visa. On Friday, Hawke said in a statement that he was cancelling Djokovic's visa on the grounds of health and good order, adding that he was in the public interest to do so. Djokovic's lawyers quickly appealed. A 3-judge panel agreed to hear the case. Um painel de 3 juízes. Os advogados de Djokovic e do governo australiano apresentaram os seus argumentos numa audiência no domingo, before a panel of 3 judges. The granting of the panel by Justice David O'Callaghan at the request of Djokovic's lawyers meant that the court's decision on the case cannot be appealed. Ou seja, ia decidir-se ali ou sim ou sopas. Yeah. Pronto, aceito, tudo bem. Pode haver um desfecho nesta porra, está-se bem. A Austrália, a proud sporting nation, hemmed and hawed about Novak Djokovic for more than a week. Australians did much like how the government has summarily cancelled his visa at the airport. Pois, os australianos não gostaram porque os australianos viram no Djokovic um raio de esperança de que a partir do momento que o Djokovic possa, há aqui uma possibilidade de contenda para que nós também possamos. Yeah. Percebo. É o que eu penso, é o que eu faria. After all the lockdown obedience and vaccine drives, they were also unhappy about the celebrity athletes' effort to glide into the country while skirting a COVID vaccination mandate. Estás a ver? Yeah. Ao mesmo tempo, a malta que estava after all their lockdown obedience and vaccine drives, they were also unhappy. Exatamente, porque é que ele de repente iria poder ter uma isenção nessa situação. Portanto, se eu ganhasse a causa, ia ser um win-win para os dois. Exatamente, ok. Esta linha sustenta aquilo que eu estava a pensar, está-se bem. But then came a stretch of extraordinary revelations that all but erased any popular ambivalence. Ou seja, houve revelações que disseram, ok, já não há parcialidade, vamos perceber aqui o que é que aconteceu. O Djokovic admitiu que não se isolou no mês anterior, enquanto ele aparentemente suspeitava e depois confirmou. Ele tinha suspeito. Ok. Está aqui o contexto. Yeah. Aqui já entra no contexto. Yeah. Fudeu mesmo, não tens aqui base. Aqui fudeu. Ele admitiu, tipo, não, man, mente. What the fuck, man? Não tens ninguém que corrobora, ninguém vai fazer. Não, man, mente, man. What the fuck, burro de merda. Meu Deus, man. É sério. Sou burrice, puto. Há honestidade no cu, man. Então, estás a brincar comigo, ok? Então, burro de merda, man. Não, isso me irritam, mano. Não, fora, não. É que actually, à pala desta linha, toda a minha linha de argumentação de há bocado que eu pensava que tinha-se desmoronado, volta a estar em vigor, mano. Sim, então, é. Pronto, sim, porque mas são estas nuances, tipo, com uma pessoa que é importante. É isto, o contexto é isto. Há bocado eu estava, assim, senhor, apaixonado porque eu tinha um entendimento básico da coisa, mas eu não sou nenhum savante, eu não adivinhei isto. Não, actually adivinhei, porque isto é adivinhação. É quando tu dizes que vai calhar aí, calhou a, adivinhaste. Actually adivinhei. Portanto, o que faz de mim um gajo predestinado é que efetivamente eu tenho uma percentagem de adivinhação superior a, sei lá, 98%. Pronto, vamos pôr assim, não é? És mais fiável que sondagens. Sim, até porque essa é outra, man. Nunca, olha, sondagens é uma grande ponte, porque, por exemplo, na situação eleitoral cá em Portugal, nunca, a menos que tu queiras traçar alguma consideração extra sobre a situação do Djokovic. Sobre sondagens, man, eu nunca fui contactado. Mano, eu tenho 31 anos, eu já voto há, portanto, 13. Realmente. Eu nunca fui contactado em relação à intenção de voto, mano. Eu tenho a impressão que as amostras da população são escolhidas a dedo. Ah pá, só pode. É, né? Só pode, man. Mas essa é outra. Como é que tu fazes uma sondagem sobre a intenção de voto quando o voto é secreto? O voto é secreto não é lei, não é legal, não é? Sim, não é legal. Quando vais tu tens votar, liberdade de dizer em quem votaste. Sim, exato. Tens liberdade. Mas quando vais votar, o voto é secreto. Sim, quando vais pelo votar. bem da transparência do voto. Sim, mas a sondagem não vê o teu boletim de voto. É uma coisa antes. É as pessoas é que escolhem dizer ou não, não é? Não, é exatamente o que eu estou a dizer. É a idoneidade ou a lógica por trás de uma sondagem de voto
Quando o voto é secreto ou percepciona-se secreto, o que eu quero dizer com isto, eu não expliquei bem. Quando se percepciona voto secreto é uma coisa tipo pessoal, de convicções pessoais, de entendimento lógico pessoal ou emocional, o que quiseres. Tu até podes votar no recta parta se te assim apetecer. Sim. Ou podes votar em branco ou podes nem votar. Tens todo este leque de opções, tudo bem. O que quer dizer é que, como é que tu fazes uma sondagem de intenção de voto, quando sendo o voto secreto e sendo esta situação percepcionada pela grande parte do eleitor, foi sempre a primeira coisa que eu aprendi. A primeira coisa que me disseram é que o voto é secreto. Yeah. Mas, E muitas vezes foi por pessoas mais velhas que me diziam: não digas em quem vais votar. E este medo vinha de onde? Não, porque o voto é secreto. Sim. Este medo vinha de onde? Vinha de uma raiz de Estado Novo. Que é tipo, não fales ok, mais, podem-te sim. ouvir. Estás a perceber? Yeah. Vinha enraizado daí. É o que eu estou a ter esta conclusão agora. Sim. Né? O voto é secreto. Acho que vem daí, percebes? Ok. Portanto, é isto que me lixa, man, porque as sondagens, man, a gente já falou extensamente sobre as sondagens e etc. Mas é só de recordar que as sondagens mudaram o discurso do Costa a pedir uma coisa, depois deixou de a pedir e teve-a. Sim. E por outro lado, o PSD que estava a contrapô-lo, por base das sondagens, começou a virar baterias para os seus inimigos internos, nomeadamente Chega, para tentar afastá-los de uma possível conversa de coligação, etc. Sim. Entretanto, bateu na trave. E já estava a gritar a vitória. Estava a gritar. Chega. Tu viste o Rio Vi. Na véspera, tipo, já a dizer: epá, agora tenho que escolher quem é que vai formar governo. Pronto, já tenho. Vi. Tem que E o delinear Rui Rio agora. disse que. E o Rui Rio disse inclusivamente ao Costa assim: uma mensagem a António Costa, o que é que diria António Costa? Eu só espero agora que António Costa perda com graciosidade. Sim, mano. isso também. Ataca Ele com já graciosidade. estava a gritar a vitória, velho. Que saiba perder. Mano, enfim, é a vidinha. Espera. Pronto, isto tudo para dizer o quê? Em relação a sondagens e intenção de voto, isso também foi o que aconteceu com os Estados Unidos, em que todo mundo em um par de botas dava a Hillary como certa e depois aconteceu o que aconteceu. Pois, Enfim. Mas aí o erro foi não terem. Foi os democratas não terem eleito o Bernie. Se tivessem eleito o Bernie, não havia divisão nenhuma. Tipo, estava o E Bernie. não foram tido. E foi a propaganda que saiu na culatra, man, porque Pois é. principalmente o americano gosta do underdog. O americano adora a história da redenção, ou a história do gajo que se supera a si mesmo, ou que supera o gajo que é mais forte que ele, ou que se supera a soberania, estás a ver? Pode não ter a ver. Eu espero bem que eles não tenham usado este tipo de raciocínio para dirigir o seu voto, mas que eles gostam disso, percebes? Sim, Pronto. O que me leva a crer é que, em relação a voto, mais propriamente dito, e não falando das sondagens, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós já tínhamos relatado há 2 episódios atrás, na sequência dos votos nulos do PSD, ou nos votos nulos, digo, dos imigrantes. Há uma coisa muito interessante que me leva a ter muita esperança em relação a nós, por contraste ao outro lado do charco. Até porque também, logisticamente, é mais viável, não é? Sim. Do outro lado do charco, o Trump perdeu, da segunda vez que concorreu, gritou-se: roubaram! E determinou-se por uma comissão XPTO de que não houve roubo nenhum. Houve irregularidades, mas não representativas o suficiente de uma mudança de intenção de voto direta. Ou seja, houve irregularidades identificadas no processo eleitoral presidencial. No entanto, isso era irrisório ou era inexpressivo nos números que foram traduzidos daqueles resultados que eles tinham inicialmente traduzido. Ao passo que aqui, na sequência de o PSD ter alertado para imensas incongruências do voto imigrante, primeiro a CNE disse: ok, PSD, vamos lá ver vossas reivindicações. Ok, é justo, vocês têm aqui pontos válidos, vamos rever então os votos. Olha que giro, de acordo com aquelas reivindicações que vocês levantaram, nós verificamos que inclusivamente 80% dos votos têm que ser anulados. O PSD continua a fazer barulho e eu não sei como é que foi decidido, como é que deixou entretanto houve Conselho de Ministros e determinou-se que o imigrante vai voltar a votar. Obviamente que isto logisticamente é muito mais fazível, porque estamos a falar de uma situação de que 80% dos votos foram anulados, ou seja, não se trata de neste caso 80% das pessoas votaram, sei lá, votaram os partidos juntos, e isto era tipo: what? Não, eu não votei juntos, não sei o quê. E então dizem: então o resultado dos juntos não é legítimo, vamos repetir o voto porque claramente estas pessoas não quiseram votar em vocês. Não está em causa. O que está em causa é que é o voto anulado, o voto nulo, um voto que não conta, não é um voto em branco, não é um voto válido para quem tu não gostas, é assim um voto que não contou.
E dado o número elevado desse tipo de votos, significa que o processo poderá ter sido comprometido, e aí então há uma repetição. Obviamente que isso não aconteceu em território nacional, porque a logística do território nacional, estamos todos cá, a coisa faz-se de uma maneira muito mais direta e muito mais cá, não é? Completamente legítimo. Isto é muito interessante. Os eleitores do Círculo da Europa vão ser chamados a votar novamente para as legislativas na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional após a anulação de 80% dos votos por terem sido misturados durante a contagem. Votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação. Em declarações à Lusa, o que eu acho também que é muito interessante, porque... já percebi. Está bem, faz sentido. O quê? Porque não é o teu voto que vai com o teu CC. É o conjunto de votos que vai com o conjunto de CCs, para que não saiba quem votou em quem, né? Ok. Faz Se sentido, não houver o mesmo número, quer dizer que há votos que não estão acompanhados de CC. Ok. E que podem ter sido contabilizados para o resultado. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Em declarações à Lusa, pelo menos é assim que eu conjeturo, porque não pode ter sido o teu voto o teu CC, porque senão isso é lunático. Em declarações à Lusa por telefone, Jorge Malheiros admitiu que a participação, que é o Jorge Malheiros, investigador. Pronto, é um investigador. Está aqui o investigador Jorge Malheiros, é um investigador. Não sei de quê. Pode estar a investigar ostras. Pode estar a investigar o sal do Samuco, não sei. É um investigador. Em declarações à Lusa por telefone, Jorge Malheiros admitiu que a participação eleitoral no Círculo da Europa, que nas eleições de 30 de janeiro tinha subido de 12% para 20%, deverá cair até porque o processo que levou à repetição desencantou as pessoas. Mas ainda pode evitar-se uma forte queda. Para isso o investigador do Centro de... está aqui a dizer quem é o homem. Porra, também eu dou muito pouco crédito ao jornalismo. Eu tenho que ter mais esperança. Ou então escreva melhor esta merda. Para isso, o investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa defende que deve haver um trabalho de comunicação e incentivo por parte das entidades responsáveis pela organização. Eu acho que sim. Porque repara, nós temos conhecimento de um amigo... Eu tenho conhecimento de um amigo nosso em comum que vive além, que eu não quero dar muitas pistas porque a internet é um mundo pequeno, e ele diz que não é nada um amigo, enganei-me, é uma amiga nossa em comum que vive no Reino Unido. Acho que vive em, sei lá, Ipswich, uma cena assim. E ela diz que, por exemplo, para tratar do cartão de cidadão, ela tem que obrigatoriamente dirigir-se ao consulado português em Londres para tratar deste tipo de documentação. Porque é o único sítio representativo em que se pode tratar do serviço. Tipo, nem há possibilidade de tratar remoto, tipo, não há este tipo de abertura. Logo, para além do voto de correspondência, que é um processo que eu não sei até que ponto é transparente ou não, ou é acessível ou não, tu tens depois estas pessoas que querem exercer o papel em caneta num sítio com... Como é que se chama aquela merda? Como é que se chama a caixa do voto? Isso tem nome, pá. Bulletin? The ballot. A caixa, man, a caixa. Sim, a caixa. Pá, não sei. Isto é tão estúpido. Meu Deus, que ridículo. Isto é uma... Enfim, lá na cena, whatever, na caixinha, whatever, no milheiro de papel. Exatamente, com o buraco que é uma fresta. Com a vagina para papel. E, é isso, acho que é esse o nome. E actually tem que fazer deslocações, muitas vezes perdendo o dia, porque depois formam filmes intermináveis e a gente sabe o que é paradise ou ninho. E é complicado porque o imigrante é uma pessoa que já se revê pouco na sua pátria, porque muitas vezes mais do que menos são pessoas que efetivamente se viram forçadas ou se viram na necessidade de sair daqui para procurar melhores condições de vida para si e para os seus. Ora, se tu, enquanto cidadão do teu país, entendes que tens sido do teu país porque não é bom de se estar por necessidade de força maior, então cativar-te empiricamente ou cativar-te emocionalmente para votar é um ganda pau, man. E depois não providenciar a infraestrutura para quem efetivamente sente que é um dever de votar. Isto parece aquele meme em que a tua cabeça vai explodindo cada vez mais e vais tornando tipo um polímata em que agora faz parte do universo, percebes? Começa com uma cabeça, depois é um cérebro maior e não sei o que, sabes? Aquele meme. Sei. É um ganda pau, man. Portanto, uma coisa que é de lavar é que estes gajos tiveram a idoneidade de efetivamente tornar a situação mais transparente possível e vão repetir o processo eleitoral, o processo de votação. E eu acho que esta repetição do voto imigrante é um bom exemplo de rebelião, que é uma rebeliãozinha, né, por parte do PSD que incutiu isto tudo. Que ainda vamos a ver se nos rimos quando esta gente contar os votos, porque eu agora vou acompanhar isto só por pirraça. Para perceber se efetivamente o PSD tipo, correu bem isto ou não. Eu até acredito que o PSD seja capaz de ser campanhista a ponto de dizer: imigrantes, foi por causa do PSD que vocês vieram repetir o voto. Não se esqueçam. Votem PSD. Estás a perceber? Exato, fazem nova campanha. Tipo um apelo, Pronto, mano. Vamos ver o que é que isto vai dar.
Vamos ver o que é que isto vai dar. Não sei quais são as considerações que podes ter sobre isto. Ah, Qual é a tua posição sobre o voto? Se quiseres partilhar, assim muito lá, Miré. Não sei se partilhaste na última vez que falámos sobre isto. não partilhei, não perguntaste. Ok. Qual é a tua posição sobre o voto, mano? Se quiseres partilhar. Nunca votei, mano. Como é que se faz? Muito bem. Imagina-te uma pessoa que quisesse votar. Quais seriam as tuas... Isto é uma pergunta estúpida, pá. Eu não consigo colocar esta questão se não tiveres um mínimo de envolvimento. Pá, esquece. Vamos mudar de tema. Que merda. O que eu ia dizer? Imagina tu se quisesses votar, quais seriam as tuas motivações? E tu vais tipo hipoteticamente dizer que seriam as motivações de um qualquer gajo que quisesse votar. Tipo, isso não tem ponta para onde se pega. Pronto. Foda-se. Ok. Mano, vamos falar de uma coisa assim um bocadinho mais animada só para acabar o episódio? Ok. Eu tropecei nesta notícia e isto para mim, eu ri-me imenso. Eu ri-me inversamente proporcional à estatura da pessoa a quem vamos falar agora. O que aconteceu? Peter Dinklage, o conhecidíssimo anão do Game of Thrones, o Tyrion Lannister, para quem não se recordar, aquele anão profundamente inteligente e que supostamente era putanheiro e não sei o quê, e bêbado também. Peter Dinklage, 7 anões. A Disney supostamente fez um casting a Peter Dinklage para fazer um live action da Branca de Neve e 7 anões. Deixa-me ver se fez um casting ele ou não. Eu quero só perceber se ele estava envolvido. Eu acho que ele pode também estar a ser despeitado. Basicamente a notícia é o seguinte: este homem, que é um anão, que é uma palavra, não é nada derrogatório nem nada, é uma pessoa de estatura baixa, uma pessoa pequena. Não, é um anão. Este senhor é um anão. Eu não vou dizer como é que é? Eu não vou dizer que é um elfo. Eu não vou dizer que é como é que é o outro? O leprechaun. Não vou dizer que é um duende. Eu vou dizer que é um anão. Um dos 7, provavelmente. Só existem 7 anões de cada vez no mundo. Peter Dinklage, que Peter Dinklage remake de Branca de Neve. Eu só quero perceber pela notícia, porque eu não sei se ele foi casted ou não. Desculpa, eu sou... Ok. Vamos lá ver uma coisa. Ele está basicamente a insurgir-se contra a Disney a fazer uma versão com pessoas mesmo da Branca de Neve, como a Disney tem vindo a fazer recentemente. Peter Dinklage... Os planos da Disney de filmar o remake em formato live action de Branca de Neve e 7 anões este ano estão a ser fortemente criticados pelo ator Peter Dinklage. Uma pessoa que, pasme-se, por muito bom ator que seja, tem sido escolhido nos papéis que enverga por ser um anão. Porque é mais fácil encontrares um anão que saiba representar do que, sei lá, cortar as pernas a uma pessoa de estatura normal para se fazer de anão. O caso concreto que eu estou a levantar disto é o seguinte: a saga Game of Thrones, que é uma história fictícia e não existe, e a pista de não existir, peço imensa desculpa aos adeptos do Futebol Clube do Porto, a pista de não existir essa história ser completamente falsa é o facto de nesse livro existirem dragões. Ele foi escolhido porque há lá um personagem que é anão. E ele é anão. Não haveriam outros anões com capacidade de representação para fazer do anão dos livros? Provavelmente. Mas ele foi escolhido e ele fez. E é por causa desse anões, papel... Pelo menos os outros 6. Dunga, o Achim, o Dorminhoco, o Soneca, não sei. O Pissudo, não sei. O Pissudo. Pá, acho que viste outra versão dessa história. The Saint Seven Dwarves. Branca de Neve e Seven Niggas. Pasme-se que foi por causa dele ser celebrizado, por causa dele ter interpretado este anão, que ele foi celebrizado. Porque até então, por ator que ele esteja a ser de carreira, etc., o grande boom de popularidade de Peter Dinklage foi ter interpretado um anão numa história com anões, e agora está a insurgir-se contra uma produção com uma história fictícia. Olha aqui os paralelismos. Que também tem anões, em que eu não sei se ele foi escolhido ou não, porque agora quero perceber as motivações deste gajo. Peter Dinklage tem uma condição chamada acondroplastia
Isto para mim é completamente chinês. Ele é um anão. Que causa nanismo. Ele tem nanismo. Ele tem nanismo. Ele tem nanismo. Sim. Pronto. Tens calvície? Tens quê? Tens calvície porquê? Por alopécia? És careca, mano. Tipo, I don't give a fuck, man. És careca, mano. Tens, como é que é? Tens um linfoma? Ou tens... Ou está no colo do útero? Ou é da próstata? Man, tens cancro, man. É o meu point. Pronto. Isto importa muito mais às pessoas que estão a tratar a pessoa com cancro e a pessoa que tem o cancro do que propriamente... Porquê? Porque é de onde vem a dor, né? É mais por aí. Se tens um cancro na cabeça, se calhar dói mais a cabeça. Se tens um cancro na próstata, se calhar cagas em pé, sempre, sem controle. Isto para dizer o quê? Causa nanismo e foi um dos grandes protagonistas da série Guerra dos Tronos. Tyrion Lannister defendeu que há muita hipocrisia por parte dos produtores da Disney que querem fazer um remake do clássico dos contos Irmãos Grimm, um clássico conto dos Irmãos Grimm. Isto porque Rachel Zegler, uma atriz americana de ascendência colombiana, foi escolhida para o papel de Branca de Neve, o que me leva a questionar esta situação de inclusão, porque uma senhora castanha de Branca de Neve, eles vão ter que usar muita base, ou então ela vai ser uma queixa. O que foi visto como positivo para a comunidade latina dos Estados Unidos. Pronto, a comunidade latina viu-se incluída, está-se bem, está a bater palmas, está fixe, tranquilo. Eu não estou a ver a comunidade latina a insurgir-se se tivesse sido escolhida uma branca para fazer de Branca de Neve. Eu acho que ia ser igual ao litro. Seria o espectável, tipo, não seria tipo a comunidade latina. Hipocrisia! Ninguém estava a pedir uma latina. Exato, Exatamente. Ninguém estava tipo à espera que... É o White Knighting again, é tipo... É querer mostrar-se. O Little Knighting. Sim. Yeah. Embora assinalando o progresso feito ao nível de inclusividade com a escolha de Zegler, critica por outro lado a intenção de voltar a uma história que reafirma estereótipos sobre pessoas com nanismo. Eles estavam tão orgulhosos disso, disse Dinklage no episódio do podcast What the Fuck, que é do Mark Maron. Aconselho este podcast, isto é um podcast fantástico. Mark Maron é um grande entrevistador e provavelmente por ele não ter tomado os mesmos riscos ou não ter tido o mesmo chupismo que o Joe Rogan demonstrou ter, não está no mesmo palco que o Joe Rogan. E agora vê-se também, por outro lado, como é que está o downfall, não sei. És progressista de certa forma a incluir Zegler, mas ainda estás a realizar uma história retrógrada sobre 7 anões que vivem juntos numa caverna. Não faz sentido para mim. Hey Tyrion, posso dizer-te uma coisa? Calma, eu vou baixar um bocadinho mais para ouvir melhor. Posso dizer uma coisa? Tu na tua casa, para ir buscar os pratos lá em cima, no armário, tu tens de subir a um banco, nega. O que é que estás a dizer, meu? O que é que estás a dizer, meu? Não, ele contratou um nórdico bué da alto que é para fazer por ele. Que ele tem dinheiro. E Peter, posso dizer outra coisa também, Peter? Posso? Eu vou baixar mais um bocadinho para não deves a ouvir bem. Esse nórdico provavelmente deve ser aquele que também serve a tua mulher para que ela sinta alguém dentro dela e ao mesmo tempo lhe toque nos pés. Ok, Peter. Não vamos ser hipócritas, man. Não vamos ser falsos. Oh, Peter, e outra coisa também, não sei se sabes, tu tens um filho, ou uma filha, uma criança, tens uma criança, concebeste uma criança. Essa criança não é anã e ela já olha para baixo para ti, man. Tá bem? Vai com calma, pega leve aí. Pega leve. Que isto, o sangue sobe demasiado rápido à cabeça porque tem menos para percorrer. Dinklage disse que seria audacioso colocar uma reviravolta divertida ou progressiva na história dos Irmãos Grimm, porém duvida que isso aconteça. Por sua vez, a Disney garantiu em comunicado que o filme será uma versão atualizada do filme original de 1937. Estamos a adotar uma abordagem diferente para estes 7 personagens e consultamos membros da comunidade de nanismo. Teremos o maior prazer em partilhar mais detalhes à medida que a produção avança, após um longo período de desenvolvimento, rematou. Das duas, uma. Ou eles vão fazer cast a 7 pessoas normais e vão meter a protagonista e o resto dos outros protagonistas com andarilhos. Ou então vai haver muito peregrino de Fátima que de repente vai fazer um casting para os 7 anões da Disney. Porque vão ter de andar de joelhos. Branca de Neve é um conto de fadas que os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm adaptaram nas obras do século XIX. Ok, isto de numeração romana às vezes escapa-me. Em 1937 o Walt Disney fez a sua própria versão Branca de Neve e 7 Anões, a primeira longa-metragem de animação da empresa. Eu acho que o mais preocupante aqui, que eu não sei até que ponto é que nenhuma pessoa se lembrou de assinalar, porque ninguém vai ter essa preocupação de assinalar, é de que efetivamente... Não, por acaso não, eu estava a confundir a história. É de que efetivamente a Branca de Neve, quando é envenenada pela maçã, spoiler alert, ela come a maçã da madrasta e é envenenada e fica num sono profundo. Não, só é acordado.
A bruxa era madrasta, man. Ou era só uma bruxa à toa? Não era uma bruxa à O toa. espelho meu é uma bruxa à toa. Whatever. Eu não... Enfim. Estou só confundido, uma princesas. bruxa invejosa. Tipo. Não, essa bruxa que depois, anos mais tarde, era madrasta da Cinderela. Enfim, está tudo ligado. É tudo a mesma história. Está tudo ligado. Yeah. Eu até adoro até adoro que os irmãos Grimm tenham feito as mulheres como vilãs aí. Tipo, não há feminismo nenhum aí, mas está-se bem. Tal como as vítimas, como também são mulheres, tipo, está tudo bem. É tipo veg on veg crime. Eu não sei como é que ainda ninguém se lembrou de insurgir-se contra a situação de que ela é acordada com um beijo na boca por um príncipe encantado. Supostamente ela não deu consentimento. Violação! É violação! Ali! Estão a violar ali. Estão a violar ali. Pronto, man. Os anões receberam características físicas prominentes como narizes, bochechas e orelhas grandes. Foram retratados como mineiros rudimentares que cuidam da Branca de Neve, uma princesa exilada na floresta. Hey, Peter, eu não sei se foste tu que te insurgiste também com os traços ditos grotescos destes mineiros, mas no Game of Thrones, estás a ver aquela série que tu ficaste famoso? No Game of Thrones, o sobrinho comeu a tia, Peter. Soube-se depois, eu percebo. Também nos Maias do Essa de Queiroz soube-se depois. É verdade. Mas também no Game of Thrones, Peter. Tu tens uma situação em que brincam a deuses. Eu acho que o Peter tem inveja, mesmo. Acho que o Peter tem inveja. E aliás, eu digo uma coisa. Não está aqui em nenhuma circunstância deste artigo, que eu acho que peca por detalhes. Eu não sei se ele foi selecionado para casting. Eu não sei se ele não foi selecionado para casting e agora tipo queria. Porque não está aqui a dizer. Ele tipo, é um anão famoso e agora está a dizer hipocrisia. Não quero. Tipo, não aceito. Pronto, eu estou a fazer um grande deep dive nisto, mas para mim a hipocrisia do Peter é muito simples. Ele é um anão ator. Primeiro é anão. Depois é que é ator. Porquê? Porque ele nasceu anão. Eu até aqui não estou a ser... Como é que é? Não estou a segregar nada. Isso foi o que a mãe dele fez quando segregou um termoço e ao Peter. Estou a brincar. Deve ter gostado, de certeza. A cabeça dele é muito grande. O Peter aqui tem uma hipocrisia direta e simples que é a seguinte, man. Ele foi celebrizado por fazer de anão. Mas assim que como o anão dele é extremamente inteligente e fudilhão já é fixe, porque está a empoderar os anões. É. Man, eu não percebo. Ele aqui eu não percebo. Acho que a cena, pelo menos a única cena que eu tinha lido é que ele estava assim a surgir contra o facto de a forma como os anões são representados na história são um escape cómico, estás a ver? É tipo que está-se a gozar com os anões. Que eu acho que é completamente absurdo, é uma interpretação completamente absurda. Isso é tão absurdo. Yeah. E quando ele foi escape cómico nos episódios em que ele fez piadas? Pois é, exato, é isso. Yeah. Não se estavam a rir do anão, estavam-se a rir da personagem que disse coisas e fez coisas. Yeah. Que é um anão, sim. Que é um anão. Riram-se do que a personagem fez e eu disse. Sim. E não é tipo, olha aquele anão a fazer coisas. Não, que na sim. série Game of Thrones ele era constantemente alvo de piadas como sendo anão, tipo, e inclusivamente tinha um alcunha, era o Imp, tipo, né? Ele matou o pai. Né? Ele matou o pai, deve ter sido um momento bem empoderador para ele, man. Que eu não sei quem é o pai do Peter. Ele matou o pai na série por nunca ter tido o respeito que mereceria. Yeah. Não sei se lembras. Ele mata o Tywin enquanto está a cagar. Sim. Ei, Peter, outra coisa que eu me lembrei agora. Não, já fala. Tu quando mataste o teu pai na série, para que tu pudesses atingi-lo na cabeça como deve de ser, ele teve de estar sentado na retrete, man. Percebeste? You little fuck. Posto isto, eu vou fazer aqui um ponto de disclaimer. Eu não ouvi o contexto dele, eu não ouvi o que ele disse em concreto. Estás tu a elucidar-me, eu acredito em ti. No entanto, eu não vou deixar de fazer a devida diligência de me permitir ao escrutínio de quem nos ouvir e me disser Marcelo, estás errado, ou estás incorreto, ou estás incompleto porque não disseste isto, porque ele disse actually. E eu autonomamente também irei proceder à devida diligência de ouvir o podcast em questão para perceber o que é que se passa ou o que é que não se passa. Poderei ser elucidado. Eu considero uma pessoa extremamente inteligente. Eu não quero é correr o risco de considerá-lo inteligente porque ele interpretou uma pessoa inteligente. E na verdade ele ser um burro, percebes? Sim.
Confundias com o Mas eu vou dar o personagem, benefício da dúvida porque em mais papéis do que menos, aliás, eu não vi nenhum papel em que o Peter Dinklage não tenha soado inteligente, portanto, Sim. E mesmo em a menos que ele entrevistas, tenha uma capacidade. não sei se já viste alguma entrevista dele, tipo... Eu, por norma, não vejo entrevistas de ator, não vejo. Pronto, Mas tu já viste? Pá, eu já vi clipes dele e parece-me tipo, bem disposto e bom falante. Ele fala tão bem. Muito bem, muito bem. Dotado de uma boa oratória. Isso. Muito bem, uma oratória elevada. Uma oratória acima. E sempre bem disposto e consegue, tipo... é bom de improviso, claro. Boa. Portanto, eu vou pôr-me à berlina de efetivamente fazer o meia-culpa. Não sei se tens alguma coisa em concreto que queres partilhar comigo, porque eu só quero dar uma nota final para a gente acabar com este episódio. Vai ter quase as 2 horas outra vez. Agora já estamos a fazer episódios de 2 horas, é sempre, né? Temos que compensar ainda. Pá, mano, não me calaste antes. A gente falou em pré, disseste, vamos falar disso. Deixaste-me falar, estou a falar. Pronto, sim. Não, até porque agora quero testar a teoria de se a seguir vou ficar rouco ou não. Ok, pronto, vamos ver. Se eu não ficar rouco a seguir, é porque não foi Covid. Não sei se há outras condições também que tens de ter em consideração ou não. De outras coisas que tenhas feito. Pois está certo. Tipo frio, se há mais frio, tens razão, cabrão. Mas pronto, qual é a tua consideração final? A minha consideração final é de que eu não gosto da maneira de como se está a vilificar os poços por todo o mundo. Os poços de água, aqueles poços que, né? Supostamente não tem água agora. Porque já é a segunda vez que eu estou a ouvir falar mal de um poço. Desta vez é no Afeganistão. E o poço limitou-se a existir e supostamente caiu para lá uma criança. E está lá há 4 dias e supostamente já foi resgatada, mas sem vida. Eu acho que isto dá uma má fama aos poços, porque os poços simplesmente não pediram para nascer, foram feitos. Okay. E as crianças caem lá para dentro, ou o que é que seja, e a culpa é do poço. Não, a culpa não é do poço. Não, estou a brincar, agora num tema mais sério, um bocadinho mais sério. Lembras-te do Ryan? Não. Aquele mito que ficou, apareceu por toda a rede social, tipo... Escapou, não apareceu na minha bolha da rede social. O menino Ryan foi um menino que caiu na Tunísia num poço e que, à semelhança daquela situação que aconteceu dos miúdos da Tailândia, da caverna, acho que é Tailândia, da caverna, a equipa de futebol, que entretanto tiveram que fazer 30 por uma linha para resgatá-los, aqui também celebrizou-se a situação, não dizer celebrizou-se a situação é um bocado mau, mediatizou-se a situação, efetivamente, porque as pessoas estavam preocupadas, porque é um menino que caiu no poço e como é que eles vão tirá-lo de lá e será que é possível salvar e etc e tal. Entretanto eles lá conseguiram, reunindo esforço e engenho, etc, conseguiram tirar de lá a criança, mas efetivamente não retiraram com vida. E efetivamente eu vi memes, eu vi pessoas que não partilham nada na rede social, tipo a desejar pêsames mesmo. Enfim, é tipo Notre Dame, estás a ver? Ao passo que depois há este menino que é o Haidar, que é afegão. Eu não sei se isto é racismo, porque eles são todos lá do Médio Oriente. Tipo, não, Tunísia não é Médio Oriente, Tunísia é África. Deve ser racismo então. Pronto, está descortinado. O Haidar, que é um menino que caiu no poço também, um poço não sei quantos metros. Deixa eu ver aqui. Quantos metros é que tem o poço? É isso. Temos de ter contexto. Que é para ver se é culpa. Ok, já sei porque é que não se falou. Não, já está explicado porque não se falou tanto neste menino. Então. O outro menino tinha tipo 5 anos, né? Tinha o mundo pela frente. Pois. Provavelmente nunca viu uma mama. As criancinhas fofinhas né? chamam mais a atenção. Mas este aqui já é um camurso. Este aqui já viu coisas, já viveu coisas. Já pegou numa Kalashnikov. Este menino é um miúdo de 9 anos, né? 9 anos nesses países já é 32. 9 anos cá em Portugal e em países de religião cristã, os padres já começam a dizer: temos que começar a pensar em ver outras pessoas. Acho que isto não está a dar. Então vais estar a começar a mudar, estás a começar a deixar de fazer birras, começas a ver o teu buço mais acentuado. 2 dígitos já não é apelativo. Já não é apelativo, já não é aquela cena. Morreu a criança de 9 anos, ficou presa num poço com 25 metros desde terça-feira em Zabul, uma província no sul do Afeganistão. Adiantou sexta-feira o regime talibã. Pois, foi o regime talibã que falou nisto, eu não sei. Deixou-nos para sempre, publicou na rede social Twitter um conselheiro do Ministério do Interior do Afegão, Anas Haqqani. E depois isto, é lixado de falar nisto, porque depois é os talibãs a mostrarem coração, percebes? Ok. Porque claramente, aparentemente pela comunicação, estão pesarosos pela morte dos meninos, né? É um futuro líder talibã e quiçá homem-bomba que se perdeu, não é? E tantas mulheres por oprimir que ele podia ter oprimido. Não é? O quê? Vais votar? Mas quem ousas? Como é que te chamas? Sabes o teu nome? O que é isto? Direitos? O quê?
Yeah. E são dois A dar braços, 9 anos passou- dois braços Diz já a isto. petrejar infiéis que se perdem. Exatamente, exatamente. E há menos um Alá Rua Akbar a dizer-se Exato. com a morte deste menino. A dar 9 anos passou cerca de 96 horas no fundo de um poço com 25 metros, à semelhança do que aconteceu no caso de Ryan. Olha, o poço do Ryan, isto é 25 metros, o poço do Haidar. O poço do Ryan, quanto é que é? 32 metros. Ok, pronto. O Ryan está a ganhar em todas as estatísticas. Sim, claro. O Ryan é o Messi desta citação Messi-Ronaldo dos meninos do poço. Impressiona-se. É mais pequeno, Pois, o de poço é facto. maior, tipo. Exatamente. Pois, de facto, é complicado. Ora bem, falando outra vez, o menino foi resgatado na manhã desta sexta-feira, transportado para o hospital de Cabul, acabando por não resistir. Durante o resgate, as equipas conseguiram fazer-lhe chegar comida. Ainda não se sabe como é que o menino acabou por ficar preso naquele poço. De acordo com várias imagens que foram partilhadas nas redes sociais que a AFP deu como fidedignas, foi possível levar uma câmera até Haidar, que estava vestido com uma camisola azul, sentado no fundo do poço, com os ombros contra a parede, ainda que aparentemente conseguisse mexer a parte de cima do corpo. Na partilha com o responsável do governo talibã, ainda é possível ver uma imagem no túnel que foi escavado para tentar chegar à criança. Pois, de facto, Pois, exato. Enfim, eu só acho que há dois pesos e duas medidas, e o que eu acho, na verdade, à semelhança do que também já foi enaltecido pelo primeiro South Park antes de South Park, ou em paralelo com South Park, que é os Simpsons, que é uma versão um bocadinho mais polida e um bocadinho mais, sei lá, diga-se até subversiva quando eles se lembram de ser críticos. Eles têm um episódio do Menino do Poço, que é o Bart, é o Bart a cair ao poço. Yeah. E há toda uma movimentação da cidade à volta do Menino do Poço. Eu não sei se isto está a ser uma moda, mas o que eu quero dizer com isto, na verdade, não é uma piada sobre isso. O que eu quero dizer é que há uma profunda hipocrisia das pessoas, até por causa também da motivação que existe em estares completamente desatento e continuadamente a seres sensorialmente sobrecarregado constantemente com coisas, com informação, que é o facto de tu teres-te movimentado em barda em relação ao menino Ryan, mas agora o Haidar, que é tipo a configuração do incidente é praticamente a mesma e ninguém deu dois fodas sobre isto, não é? Ninguém quis saber, tipo. Não, porque já gastámos muito hashtag com poço e agora há outra hashtag a dar. Tipo, não vou agora estar a semana toda a partilhar poços. Não. Pois. E tal como tu disseste muito bem, deverá haver alguém no mundo que diz: pá, olha, é uma infelicidade, é um menino de 9 anos, não sabemos o que é que poderia ter sido, mas dado que o regime é talibã, muito provavelmente poderia passar. Poderia ser uma má pessoa em vez de sim. uma criança. Ia se tornar uma pessoa, então. É um mal necessário. Esta criança. Portanto, até que ponto é que só o futuro dirá? Que agora não dá para dizer, porque só o futuro diria se nós temos razão em que esta criança se calhar deveria ter morrido. E esta é a minha nota final do episódio, não quero dizer mais nada. Exato. Então, bem, está tudo. Tá. Então, mano, fica bem. Deus. Tchau. Venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra.